E aí, minha gente, tudo bem? Estamos mais uma vez com Evangeliza Rio e hoje com o Carlinhos e a Claudinha, que vem lá de uma paróquia que acho que pouca gente conhece, Santa Sofia. Mas você vai desvendar todo esse mistério de Santa Sofia aqui junto com a gente. Claudinha, boa noite. Boa noite. Olha aí, tem como cortar e voltar? Eu não posso dizer boa noite, porque não sabe a hora que eu tô. Eu esqueço toda hora. Tá, vamos embora. Boa noite, estamos com... Só porque eu falei do boa noite que eu não podia falar. Estamos aqui com mais um podcast Evangeliza Rio, hoje trazendo duas pessoas que vêm lá da paróquia de Santa Sofia. Se você não conhece Santa Sofia, vem junto com a gente que você vai descobrir. Estou aqui com a Claudinha e com o Carlinhos, que vão explicar um pouquinho da paróquia de Santa Sofia, vão falar da comunidade, vão falar um monte de coisa. Não vou dar spoiler, não. Vem com a gente e vocês vão descobrir junto com a gente. Claudinha, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz em poder estar aqui com você hoje. Que bom. E você, Carlinhos? Anderson, uma satisfação estar aqui com vocês também, né? Para poder partilhar um pouquinho da nossa história lá da comunidade, a história também da nossa padroeira, né? Que é um grande exemplo de fé. É um grande exemplo de fé. E aí, como é que a gente vai começar a nossa história? Quem entrou primeiro na igreja? Eu sei que minha gente, já para poder já desvendar para vocês, eles são irmãos de fé. Então, fica logo registrado, eles são irmãos de fé. E daqui a pouco vocês vão saber por quê, sem spoiler, que até eu não sei. A gente conversou só 2 minutinhos antes de começar o nosso podcast, mas vocês vão descobrir daqui a pouco. Claudinho ou Carlinhos, quem começa primeiro? Quem entrou na igreja primeiro? Quem recebeu o primeiro chamado de Deus? Vocês já eram de lá de Cosmos? Para quem não sabe, Santa Sofia é uma paróquia que foi lá em Cosmos, em Campo Grande. Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro. Quem não é do Rio de Janeiro, estiver assistindo a gente, quiser vir, pode vir e ir lá visitar. Quem entrou na igreja primeiro, quem vai começar a falar um pouquinho? Ele é mais velho, tá? Então ele é mais velho? Sou mais velho em todos os sentidos. Eu entrei lá aos 9 anos de idade, né? Hoje eu estou com 47, então estou há 38 anos lá. Comecei ainda no finalzinho do ministério do padre José dos Santos Almeida, muito querido, né? Na nossa comunidade. E passei por toda a nossa história com o padre Tiago, né? E atualmente estamos lá também, né? Com o padre Fábio de Mello, continuando aí essa nossa trajetória. Só para lembrar para vocês, Padre Fábio de Mello não é aquele que é cantor, cantor, não. É o meu padrinho. Mas para a gente também é muito amado, muito famoso também pelo trabalho que ele está fazendo lá, muito bacana. Um trabalho muito bonito. Isso aí, a gente vai chegar depois lá no Padre Fábio de Mello, mas vamos começar. Vamos, do início. Vamos, como diria o ditado, vamos começar do início. Claudinho, fala um pouquinho de você. Eu entrei na paróquia, né? Ainda para catequese, e só quando na adolescência que eu comecei a participar de retiros, né? Um retiro que me tocou muito forte numa escola lá próxima, enfim. Aí entrei para renovação, fiz várias coisas dentro da igreja. Fui secretária paroquial, né? Durante 4 anos. E aí depois fui trabalhar com o Padre Jorge Bispo também lá na Santa Terezinha. Mas enfim, hoje a gente fala Padre sobre Jorge Santa Sofia. Bispo, aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é o único padre que é bispo. Que é bispo. E aí, mas aí, como é que foi esse seu movimento para poder chegar na igreja? Quem levou foi seus pais? Você foi com os amigos? Como é que foi que você chegou na paróquia? Então, minha mãe não era muito católica, mas fazia questão de que a gente participasse da igreja, né? Tinha aquela questão da tradição, enfim, de ter que os filhos têm que fazer primeira comunhão, têm que batizar, né? Minha mãe não era muito assídua, não. Mas eu louvo muito a Deus por isso, porque, assim, através dessa insistência dela, inclusive até me emociona um pouco, né? Foi com que eu descobri o amor pela igreja, que há tanto tempo, eu acho que desde os 13 anos, eu amo essa igreja de uma forma assim tão imensa, sabe? Mas foi através da minha mãe, da insistência dela. Porque, a princípio, quando a gente é criança, a gente acha meio chato, né? Senta, levanta, senta, quando a gente não tem entendimento daquilo que a gente se vive. Isso. Depois que você começa a ter um entendimento, aí tudo muda. Então, assim, eu agradeço muito a minha mãe por ter insistido nisso. Né? E aí eu entrei para várias coisas. Gente, eu era aquela pessoa que estava na igreja de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Então eu entrei para tudo. Eu com 13 anos, eu assim, me apaixonei tanto por Jesus e pelo retiro que eu achava assim, eu era de outra, frequentava várias outras igrejas, sempre fui muito agitada, muito animada. Então eu gostava de tudo que era agitação. E eu fui para as outras igrejas evangélicas achando que, isso é legal pra caramba. Só que aí, né, quando eu ainda estava na catequese, eu comecei a ver
participei desse retiro, eu falei, gente, isso existe na Igreja Católica? Né? As pessoas louvando, uma alegria, assim, tantas coisas espirituais. Eu falei, gente do céu, isso existe. Porque eu não conhecia, não tinha assim, um mínimo entendimento do que era. E a partir daí eu me apaixonei por Jesus e entrei em coroinha, eu era toda relapsa como coroinha, mas entrei como coroinha, deixava tudo cair, né? Deixava tudo cair. Entrei em pastoral familiar, pastoral da... Eu acho que o único pastoral que eu não tinha entrado antes foi batismo, mas era de tudo, né? E aí depois você começa a selecionar, né? Aquilo que você tem mais aptidão, enfim. Sair dos coroinhas, gente, não dava. E é isso, né? E tem outras coisas, né, pra gente partilhar, mas o início foi assim. Isso foi sem o início. E você, Carlinhos? O meu início, né, ele foi, eu acho até um pouco sobrenatural, um pouco assim de chamado mesmo, né? Porque na minha infância, aos 9 anos, eu já ia com a minha mãe num centro espírita, né? Um centro espírita que nos oferecia um pouco de ajuda material também, né? Nós fomos muito humildes na época. E eu era aquele tipo de menino que vivia mais assim na rua, né, desocupado com outros colegas, passeando pelas ruas do bairro, né, brincando com os poucos itens que a gente tinha para se divertir. E eu confesso para você que eu vivia naquela praça onde fica a igreja, né, subia nas árvores, gostava muito de ver os ônibus passarem, sempre fui apaixonado por esse tipo de transporte, gostava de ver, mas não notava aquela igreja ali. E até que um dia, eu atravessando aquela rua que fica logo em frente à porta, notei a igreja aberta, né, as luzes acesas, o povo lá dentro cantando um hino que hoje eu digo que é o hino do meu chamado mesmo, né? O Glória, né? Glória, glória, aleluia. E eu entrei como que atraído por aquela canção, aquelas pessoas todas lá cantando. Uma pessoa no altar de branco, né? Que até então... Era uma senhorinha na missa das 7, não? Não, era... Que na minha igreja sempre era assim, na missa das 7. Era sempre uma senhorinha que cantava e ela sempre cantava. Não, lá eu lembro muito, né? Tem um senhor que está lá com a gente até hoje, graças a Deus, o seu Isaac, mas era a plateia toda, o povo todo cantando, aquela união de voz, eu achei aquilo muito diferente, né? E aí eu percebi aquela igreja ali, de repente, nada surgiu na minha frente, eu entrei. Quantos anos? Eu tinha 9 anos de idade. 9 anos? 9 anos de idade. E então, assim, quando eu entrei na igreja, eu já fui direto numa mesinha que ficava o folheto da missa. E tinha lá um folheto. Era o meu que estava guardando ali. Era o último, né? Deus tinha guardado para você. Estava guardado ali. Então, acho que foi o chamado, porque quando eu entrei e peguei aquele folheto, eu já fui lá para frente, fui na direção daquele homem de branco, né? Não sabia nem que se chamava padre ainda. E eu fui enganado por aqueles bancos, né? Que o primeiro banco, na verdade, é um aparador, mas é muito semelhante com os bancos, na intenção de sentar ali. Falei, não tem ninguém lá na frente. E quando eu olhei, não tinha como sentar, né? Mas tem uma mãozinha que me puxou, me colocou sentadinho do lado, me mostrou em que parte da missa estava. E eu, assim, maltrapilho, né? Andando pela rua lá, descalço, roupa suja. Eu olhei para o olhar do padre José e ele deu aquele sorriso, né? Um sorriso assim do tipo, te conquistei, te pesquei, te fisguei. E fui continuando ali, né? Com aquele fervor que eu mesmo não sei de onde nasceu. Né? E posteriormente toda a minha família também veio a participar com a gente lá, né? E aí fui crescendo. Com 2 anos mais ou menos de comunidade, eu já participava de algumas coisas, como ajudar a arrumar a igreja no final da missa, né? E uma pessoa muito importante na minha vida, né? Uma das primeiras que eu conheci lá, que foi o seu Amir, que era o sacristão na época, teve muita paciência de me ensinar, muito ofício, e dali eu engajei. Passei por várias pastorais também, como Legião de Maria, Apostolado da Oração, participei, né? E um ofício que eu desempenhei durante 35 anos lá, que foi o de sacristão, né? E foi principalmente durante, né, a passagem do Padre Tiago que eu fiz esse trabalho junto com ele, não só de tocar o sino e arrumar para a missa, também colocava músicas nos casamentos, né? Ele me chamou também para ser o coordenador do dízimo, fizemos um grande trabalho lá, né, na época, né? E hoje, atualmente, com o Padre Fábio também tenho feito uns trabalhos lá. Nós fizemos agora, por exemplo, a reforma de todos os bancos, né? Participo atualmente só do Terço dos Homens, até por conta da ocupação, né? Que eu tenho o meu trabalho que é na Zona Sul e o deslocamento toma muito do tempo e a gente acaba, então, tendo que recuar um pouco nesses trabalhos.
mas seguimos lá firme e forte. Para quem não é do Rio de Janeiro, da Zona Sul para Campo A Grande, Zona Oeste. É chão demais. é um chãozinho É uma jornada, bom. é uma jornada. Você pode rezar 2 terços maiores É um do que rosário. esse do Rosário. Evangeliza Rio e você não chega. Um rosário você não É chega. longe, é longe. Você reza o rosário, depois quando você começar de novo, você está encostando em Cosmos. É verdade. Mas essa história, né, do meu início lá foi muito legal por conta disso, né? Eu não tive nenhum tipo de convite, eu não fui levado para lá. Eu fui simplesmente atraído pelo cântico, por aquelas luzes, né? Uma igreja que eu nunca notava naquela praça ali. Passava para lá, passava para cá e de repente surgiu aquele templo e eu entrei. Então, estou lá até Eu não hoje, graças preciso a Deus. dizer para você, né, que José era carpinteiro e pai de Jesus e foi o pai adotivo de Jesus. Verdade. Então, quando você entrou na igreja, você não entrou por um acaso, você entrou por um chamado, porque um José estava te chamando para te adotar como filho e te acolheu, te recebeu. E aí tá você aqui agora contando a história pra gente. O olhar dele é tudo, aquele olhar de que te conquistei, consegui te pescar, né? Foi muito bacana. Viu? José era marceneiro, mas também nas horas vagas Pescador. pescava também. Pescador de almas, como eu costumo dizer, não de peixe, minha gente. Verdade. Uma coisa que o Carlos falou, né, não sei nem se eu posso falar, mas assim que me chamou bastante atenção foi essa questão desse iniciozinho também, né? Porque eu falo que a igreja ali é minha família, né? Eu não tive se você fala, o Carlos falou um pouquinho da infância dele, né, da dificuldade, né? Eu também vim de uma família também muito pobre, meu pai pedia esmola, né? E na época eu lembro que assim era uma dificuldade muito grande que a gente tinha para fazer para tudo. E quando eu entrei na igreja e nós éramos, meus pais tiveram 10 filhos e morreram 5, ficaram 5. E nós não tínhamos muito essa questão de família, né? Meus pais, eles eram do Nordeste, não tinham essa facilidade de demonstrar muito carinho, muito amor, muito afeto, né? Eu tive assim muita dificuldade. Eu acho que eu aprendi mesmo a dar carinho, essas coisas, quando eu entrei para a igreja, porque aí eu comecei a receber isso das pessoas. Então eu digo que a igreja para mim foi assim uma família. Foi no momento que Deus me resgatou, no momento certo, e foi ali que Deus me ensinou muitas coisas. Tudo que eu aprendi, seja coisas de adolescência, tudo eu aprendi dentro da igreja. Então, ele me levou no momento certo para aquela igreja, onde eu descobri pessoas que eu pudesse contar a qualquer momento. Família, sabe? Eu tinha aquelas pessoas como meus irmãos, como meus pais, como tudo na minha vida, né? E eles me ensinaram a ser a mulher que eu sou hoje, sabe? Amém, Claudinha. É um grande processo de construção, na verdade. Né? Sim. E aí, eu quero saber um pouquinho do processo de construção de vocês. Já sei que ele entrou aos 9, a Claudinha não revelou a idade dela, que ela Não. entrou. Com 13, 13, tá bom. Ela não revelou a idade dela quando ela entrou, você entrou com 9. E aí, como é que foi? Foi na mesma época? Foi em épocas diferentes? Como é que foi? Na minha entrada na comunidade foi um pouco antes dela, né? E até porque eu sou 2 anos mais velho que ela, estou revelando até a tua idade, né? Porque já falei a minha, 2 anos menos e tal. E o meu crescimento espiritual ali foi, eu digo para você até que foi um amadurecimento rápido, porque o meu engajamento foi automático, né? Então foi essa continuidade do processo de não digo nem conversão, porque a gente ia mais naquele centro espírita por causa do apoio material que a gente tinha. Isso também não me faltou na paróquia, né? Eu fui logo matriculado na catequese, né? As pessoas que viviam na época lá, elas já se interessaram muito por aquele jovem rapaz de menino de 9 anos que foi crescendo. Aos 11 anos eu já estava fazendo catequese. Eu recebia visitas na minha casa, né, com doações, né? Então, assim, todo o apoio que eu tive naquela época foi muito importante. E hoje, esse meu engajamento, essa minha permanência na comunidade tem muito a ver com essa receptividade, né? E então, com 12 anos, eu já era sacristão junto com o seu Amir, já era aquele assistente, né? E fizemos muito trabalho juntos, bastante tempo, acho que foram mais uns 7, 8 anos que nós ficamos ali alternando, cada um tocava o sino numa época, tinha vezes que ele não podia ir, eu ficava lá, né? E eu lembro uma coisa muito interessante, foi que das vezes que ele não podia ir, né, eu não tinha chave da igreja. Então eu perturbava muito o Padre Tiago, que já era o Padre Tiago na época, né?
E o padre Tiago, então, me dava a chave, eu abria a igreja, tocava o sino, porque ele só ia estar lá 1 hora depois para celebrar, né? Então eu cuidava de tudo. Abria, tocava o sino, arrumava a missa. Mas um certo dia eu fui chamá-lo, era uma missa cedo de manhã, e ele não atendia, né? E só me não chegava. Eu falei, está na hora de tocar o sino, como é que eu faço? E aí eu fui até a casa paroquial, que era pertinho, que é pertinho, e tinha, assim, do lado de fora, um pouco de material de construção, que a casa estava em reformas. Aí peguei umas pedrinhas e comecei a tacar na janela dele, para ver se ele despertava, né? E foi engraçado que na terceira pedra que eu taquei, ele já tinha aberto a janela e eu não vi, né? Então a pedra passou bem perto da cabeça dele e foi parar dentro do quarto. E, padre, tá atrasado pro sino já, padre. Aí aquela carinha de sono, me deu a chave, fui lá, abri, toquei o sino. Na mesma semana, eu ganhei minha primeira chave da igreja, né? E aquilo foi um... E não era São Pedro que ganhou a primeira chave da igreja. Ah, menino, mas eu cheguei a ter todas, tá? Mas essa foi a primeira chave, é igual a primeira moeda do tio Patinhas, né? Aquela que você te dá um orgulho, né? Nossa, eu tenho a chave da igreja. Mas até hoje eu tenho uma dúvida. Eu não sei se ele me deu essa chave por confiar em mim ou para não levar uma pedrada, né? Eu acho que foi por causa da pedrada. E você, Claudinha, o que acha? Eu com 13 anos, né? Foi o momento que eu tive essa primeira experiência com Jesus, né? Através desse retiro que eu falei para vocês. E com 14, mais ou menos... Como é que foi seu retiro? É porque o nosso programa, o nosso podcast, ele quer evangelizar. Sim. Ele quer evangelizar através da sua história, da história do Carlinhos, Sim. da Claudinha. A gente está aqui para evangelizar todo mundo. Eu queria, depois que o Carlinhos falasse o que é ser cristão, para aquela criança que está lá, que deve ter 9 anos, deve estar descalça também no meio da rua, que vê a paróquia e não entra, porque acha que não pode entrar, Sim. e que não tem um José para receber ele, que tem uns padres que não são José, não. Tem uns padres que são bem piores um pouquinho. Então, assim, vamos emergir nesse sentido de a gente conseguir estar evangelizando as pessoas que estão ouvindo a gente e estão assistindo também. Se vocês não sabem, tem um monte de câmera aí espalhada por todos os lugares. Se você pegar qualquer R$1 no seu bolso, todo mundo vai ver. Então, como eu falei com você, né, com 13 anos mais ou menos, foi mais ou menos essa época. Eu era muito animada, eu era uma criança, assim, muito animada. Eu lembro que na minha primeira comunhão, eu era a primeira a estar lá na frente, toda querendo pegar cartaz, toda agitada, eu sempre gostei disso. E eu não tinha esse entendimento de igreja católica, né? Para mim ainda era muito maçante. Desculpa, gente, eu amo a minha igreja, acho até triste falar um negócio desse, né? Mas quando eu era criança... Não, mas porque tem igrejas que ainda são assim. Sim. E as pessoas saem da igreja sem saber que existem outras igrejas, né? Às vezes as pessoas mudam de religião porque acreditam que a igreja é aquele padre que está lá na igreja dele. Mas eu acho que assim, vai muito do entendimento que a gente tem também do sagrado, sabe? Sim, sim. Porque quando você é criança, você ainda não tem esse entendimento do que por que sentar, por que levantar, por que sentar. Quando você começa a aprofundar dentro da igreja, você começa a ter essa percepção. Isso é importante para esse momento, isso é importante... Né? A agitação, a animação já é em outro momento. Então, você começa a colocar cada coisa no seu lugar. Mas você, criança, não tem esse entendimento. Então, eu não tinha. E aí, eu fiz a minha primeira comunhão toda animada e tal. Mas ainda estava indo em outras igrejas para tentar buscar essa animação que eu não via na minha igreja. E eu fiz esse retiro, né? Retiro organizado pela Renovação Carismática. Fui até numa escola lá próxima à nossa casa. A gente está fazendo 51 anos agora, a Renovação Carismática no Rio de Janeiro. Só. Olha aí. Eu participei de boa parte desse... Eu também, mas vamos pular essa parte, Claudinha. Vamos pular. Mas, enfim. Então, assim, através daquele retiro, foram momentos espirituais, momentos de oração muito profundo, onde eu senti, assim, eu nunca tinha tido momento de oração, assim, que me tocasse completamente. Ali eu senti Jesus através daquele momento, né, um momento onde que até o padre Silvio, que hoje é padre, né, Padre Silvio de Barros, lá de Paciência, né? Antes ele era seminarista, ele estava dirigindo esse retiro. E aí eu assim, me apaixonei por Jesus. Banquete do Cordeiro. Ô, glória. Ô, glória. Ô, fogo. Enfim. E eu gostei muito, assim, eu vi aqueles jovens alegres, animados. Eu falei, gente, existe isso na minha igreja? Né? Porque até então eu não sentia isso, eu não via isso. E eu vi todo mundo animado, todo mundo naquela... E eu senti, sabe, no meu coração muito forte esse desejo por Jesus. Por isso que eu falei com vocês, eu acabei pegando todas as pastorais que eu podia. Eu falei aqui, né? Eu acho que só... Pastoral da oração, porque não podia, antigamente eram só as senhoras, né? E uma outra, pastoral familiar. Não, pastoral familiar eu já participei. Mas ECC, essas coisas que eu ainda não poderia. Mas tudo que eu pude pegar, eu peguei.
eu comecei a fazer, né? Então, foi aí que eu comecei a fazer, como eu posso dizer, a adentrar nesse mundo da igreja, a me apaixonar por ela. Comecei a fazer várias coisas através da renovação carismática, né? Foi algo que aumentou muito a minha espiritualidade, né? Aprendi muito com a renovação. E depois você, né, começa também depois que você começa a entrar nas coisas da igreja, você começa a ver, né, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então eu fico com aquilo que é bom, né? E foi assim. Então vamos lá, vou voltar para ele poder contar um pouquinho para a gente. Para quem está em casa e não sabe o que é ser sacristão, aquela criança que está ouvindo agora, está assistindo a gente agora, não sabe o que é ser sacristão, está com 9 anos de idade, passa todo dia na frente da paróquia, vê a luz acesa, mas não entra. Vai dar um empurrãozinho nele, dá um sopro do Espírito Santo para ver se a criança consegue entrar na igreja. Ser sacristão, na verdade, eu posso falar com muito conhecimento de causa, né? Eu tenho 35 anos já na carteira, já falei até que posso me aposentar, né? Já. De sacristão, né? Mas eu também puxão de orelhas de que sacristão não se aposenta. Mas, enfim. O sacristão é aquele que é o responsável, primeiramente, por preparar o templo, né, para que haja tanto a celebração da missa, quanto também os outros eventos que são celebrados lá. Né? Eu abri a igreja com uma hora de antecedência, eu tocava o sino, então o sacristão tem essa missão, que é receber os fiéis. Né? Quando eu comecei, ainda não se falava muito dessa questão de uma equipe de recepção. Né? Então, a gente abria a igreja, deixava o povo entrar e preparava o altar com todos os ornamentos necessários, preparava as velas, os vasos sagrados, né, que é o cálice, e todos os instrumentos que o padre usa na missa. E tocava o sino 3 vezes, que é 1 hora, meia hora antes e na hora da missa. Né? Preparava, então, todo esse momento. E, ao final da missa, também tinha todo o trabalho de guardar tudo, né? Cuidar um pouco da limpeza. Então, quando eu comecei na comunidade, né? Já com uns 12 anos, já tinha mais ou menos esse ofício lá, compartilhado com o seu Amir. E, então, eu fui me desenvolvendo nesse trabalho. E o interessante é que toda essa minha presença, essa minha vontade de estar lá, né, como sacristão, também abriu portas para muitas outras atividades que eu fui, ao longo do tempo, conquistando. Né? Eu posso dizer para você que o padre Tiago me adotou como filho. Né? A confiança que ele teve em mim, eu tentei da maior forma assim, ser de alguma forma valorizado, né, nessa etapa, porque ele chegou não só a me dar as chaves do templo para que eu desempenhasse essa atividade com mais liberdade, né, mas também me confiou as finanças, todo um trabalho que ao longo do tempo fui conquistando nesses 26 anos que estive com ele. Né? E isso foi legal porque eu era não só um sacristão, eu virei um polivalente ali, né? Eu colocava com ele as músicas no casamento. Tivemos assim muitas histórias nos sábados da noite que chegávamos a ter 6 casamentos em sequência. Então, eu abri a igreja às 5 da tarde, primeiro casamento, e às vezes era quase meia-noite, a gente ainda estava lá, guardando tudo, conversando um pouco. Falar, padre, hoje a jornada foi longa, né? Às vezes levava algum salgadinho para vocês ou ficava de 5 até as 11 sem comer nada? Olha, eu vou falar para você, o trabalho tinha um pouco gratificante quando tinha algumas festas de casamento que eram realizadas no próprio salão paroquial, né? Então, após o último casamento, o padre Tiago geralmente ia repousar e eu ficava lá tomando conta do salão, esperando a festa acabar. E aí era hora boa, né? Porque a gente também consumia, né? É filho de Deus, né? Então, naquela época, assim, seu Amir também ficava, né? E a gente ficava até a festa acabar, e geralmente acabava uma meia-noite ou por aí. Era hora que a gente ia embora, né? Mas chegou um tempo que o salão deixou de ser usado para essa finalidade por conta das obras que eram realizadas lá, precisamos do espaço, né? Então, ao final do último casamento, lá para as altas horas, o padre Tiago gostava muito daquele sanduíche regado, né? Um X-Tudo Mega Plus Top, né? Então a gente, quando terminava tudo, ele já sabia o que ele ia pedir, né? Por desespero da Dona Osmilda. A Dona Osmilda foi um anjo da guarda durante toda a estadia do padre Tiago lá, né? E ela gostava de controlar muito a questão da alimentação dele, até porque o padre Tiago tinha, né, problemas de saúde muito sérios, né? Pouca gente talvez soubesse o quanto ele já sofreu com problema de pulmão e de coração, né? E isso, às vezes, também limitava muito aquele trabalho que ele sempre fez no começo. Ele celebrava missa nas casas, né? Então, tinha todo um trabalho que ele começou, mas que, ao longo do tempo, ele teve que pisar um pouco no freio por conta das questões de saúde, né? Mas, então, a gente, a altas horas, estava lá, fazendo aquele lanche maravilhoso.
né? Bancado por ele, A claro. gente se escondia. Aquele hambúrguer super, ultra, Sim. mega power, 15 carne, 12 famoso ovos. morte-lenta. E ela ligava, né, para saber se ele já tinha dormido, se já tinha comido, enfim. E a gente ficava lá quietinho, né, Carlos? Sim, sim. E aí vocês já estavam Quietinhos. juntos na igreja já? É, porque o que Já acontece? compartilhavam do mesmo? Sim, o padre, ele tinha muito essa sensibilidade de olhar até onde o outro precisa, né? E ele me via na comunidade, ele começou a conhecer a minha história. Antigamente, eu tinha muita vergonha da minha família, daquilo que eu era, daquilo... Tipo assim, eu não tinha nada, né, praticamente. Eu ia para retiro sem nada. Eu ia pedir edredom a um, roupa de cama a um, colchonete a outro. E ele tinha essa sensibilidade, sabe? Aí ele me chamou para trabalhar na secretaria. Eu tinha o quê? 14 anos. Eu não tinha idade para trabalhar ainda. Mas ele me ensinou o ofício, disse tudo que eu tinha que fazer. E, olha, modesta parte, eu, assim, fui uma boa secretária, né, irmão? Sim. Tô brincando, gente, tô brincando. Não, Mas, assim, desempenhou bem. ele me ensinava muito. Eu amava muito aquela comunidade. Eu ficava lá de manhã e de noite. Eu tinha que fazer questão de estar naquela comunidade, porque a comunidade me abraçava muito. Ele levava comida para mim. Ele fazia questão de que eu comesse na casa paroquial para eu não deixar de comer. Ele se preocupava com tudo aquilo que eu falei com o irmão, ele, assim, era um padre que como eu posso dizer, ele abraçou a gente como filhos. Dava puxão de orelha, brigava, mas ele era aquele pai que estava ali sempre presente, sabe, perguntando, você está bem? Quando eu fiquei grávida, meu Deus, isso aí é mais à frente, mas ele ficou assim desesperado, preocupado com a minha saúde, de se eu estava bem, como é que eu estava me alimentando. Então, assim, até onde eu estava na secretaria, ele cuidava de mim assim, de uma forma sem igual. Eu acho que cada um tem uma experiência diferente com ele, enfim. Mas eu posso dizer que assim, eu fui muito amada e muito abraçada por ele, principalmente nesses momentos. Lá em casa, eu lembro que a gente passava por muita situação do meu irmão, ele estava se metendo nas drogas, um monte de coisa. E assim, eu tomava conta da minha família, que minha mãe tinha saído de casa. Então, assim, ele era meu porto seguro, entendeu? Uhum. O tempo todo, ele que me acolhia nos momentos que eu mais precisava. Quando aconteciam coisas lá em casa, ele me chamava, vem para cá, para você ficar segura aqui. Então, assim, era o tempo todo assim, né? O pai mesmo. Um pai, mas você morava próximo da paróquia? Sim, eu morava muito próximo à paróquia, em umas ruas depois, né? E ele tinha essa questão de que, não, você precisa comer. Ele tinha muito essa preocupação. Eu sempre fui magra desse jeito. Você precisa comer, você está passando mal. Não pode. Então, assim, ele tinha muito essa questão, né, de se preocupar com tudo. Né? Até nos namoros, com quem você está namorando, essa pessoa. Enfim, ele tinha essa preocupação o tempo todo, né, irmão? Praticamente adotou a gente. Né? Adotou. O que acontecia? Como ele ficava muito sozinho, né, ele era da Índia, nós íamos, geralmente a gente fazia companhia para ele, às vezes à noite, domingo à noite, que ele estava lá sozinho, ia eu, Carlos e mais um irmão nosso, né, e mais o seu Ami, a gente ia para lá, ia comer, ia conversar com ele, e depois a gente ia para casa. Natal, Ano Novo, como eu não tinha, a minha família não se reunia para comemorar nada, porque cada um ia para a casa de alguém, para comer na casa de alguém, a gente ia para a casa do padre e lá a gente ia visitar as famílias da comunidade, né, Carlos? Sim, exatamente. A gente ia da comunidade, às vezes a gente ia para ver a Vila Aliança, onde que ele foi padre lá durante um tempo. Então, assim, a gente era meio que andarilho junto com ele, né? Sim, nós éramos os perdidos na noite, né? Ele gostava muito de visitar nessas ocasiões de Réveillon, né, principalmente. Famílias que ele já participou em outras paróquias, né? As pessoas convidavam ele. Então, assim, não faltavam convites para ele ir, né? E geralmente ele ia, quando ela estava presente, ela ia comigo, então eu ia sozinho com ele, mas realmente viajamos muito naquele fusquinha envenenado, né? Sim. O pai Thiago tinha um fusquinha que não andava a menos de 90, né? Então, assim, Ele andava pela glória, né? Sim. nossa, o fusquinha dele era conhecido pela velocidade, era veloz e furioso. E ele realmente nos deu essa grande alegria, né, de fazer parte da vida dele, como um missionário que veio do outro lado do mundo, né, deixando toda a sua família lá. Nós éramos aqui os filhos, os irmãos, né, que ele tinha e que compensava um pouco essa solidão do ministério sacerdotal, né. Então eu posso dizer que eu, Claudinha e muitas pessoas que eram mais próximas, né, nós fizemos parte da vida dele, né, aquela vida mais íntima, mais próxima dele, como uma verdadeira família. E isso foi uma experiência assim, das mais gratificantes que eu tive lá. E claro que ele era muito conhecido pelo seu tom mais rude ao falar. Eu costumava acreditar isso na questão
do idioma, né? Acho que o português, para ele, apesar de fluente, ainda guardava um certo sotaque, né? Quem não esquece do café leite, né? Então, eu entendia que ele, às vezes, não sabia o peso de certas palavras. Então, as pessoas o julgavam pelo seu modo de falar, que, para mim, era zelo, né? Mas também experimentamos muito esse lado doce dele, né? De pai, realmente, uma pessoa preocupada com a gente. E uma coisa que eu chamo de privilégio, de estar próximo ali, de poder ajudá-lo, né? Eu lembro, Carlos, que eu estava fazendo foi o 2º grau. Eu repeti, gente, nunca tinha repetido na vida. Repeti o 2º ano do 2º grau. Olha, ele pegou. Ai, você não tem noção. Gente, eu nunca ouvi tanto na minha vida. Ele falou: se você não repetir novamente no próximo ano, você sai da secretaria. E aí eu não quero sair. Tipo assim, adolescente, né, jovenzinha, eu não quero sair. Então você trate de passar. E aí, quando eu passei, quando eu terminei o 2º grau, ele foi lá e me deu uma correntinha, né, que ele tinha trago da Índia. Ele sempre trazia uns tecidos ou umas coisas da Índia, né, uns sares, né? Livros, né? Eu não esqueci até o nome daquele negócio que coloca aqui na fronte. Enfim, então ele sempre trazia alguma coisinha. Ele fez questão de me dar, falar aqui, ó, porque você passou, porque você se esforçou, esse é o seu presente, né? E assim, ele era muito... Incrível, né? Ele era incrível pra gente, assim, pelo menos pra gente. A gente vai se aprofundar mais um pouco na história do Padre Sim. Tiago, mas eu conheço a história da paróquia de Santa Sofia, mas eu queria que as pessoas que estão ouvindo a gente conhecessem quem é Santa Sofia, até porque não é uma santa que é muito divulgada, né? E parece que só tem uma paróquia de Santa Sofia na América Latina ainda. É assim? Sim, no Brasil, né, nós somos conhecidos como uma única paróquia destinada, né, dedicada a Santa Sofia. E ela veio, na verdade, começou, né, toda essa história da paróquia em Portugal, né, com uma pessoa muito querida no bairro de Cosmos, né, que era o senhor Sofia Moreira. Na verdade, era Moreira da Silva o nome dele de nascimento, ele era português, né, Serafim Moreira da Silva é o nome dele. E ele teve uma infância difícil em Portugal, porque ele foi lá, viveu num orfanato, né? Pela história que nós temos dele. Ele veio para o Brasil ainda jovem. Na verdade, já tinha um filho, né? Mas já era pai quando veio para cá. Se instalou lá no bairro que hoje chama-se Cosmos, né? Cosmos porque tinha uma companhia de engenharia chamada Cosmos, onde inclusive foi o berço de Oscar Niemeyer, que foi quem projetou o bairro também. Né? Oscar Niemeyer começando lá a sua vida. Olha aí, viu, minha gente? Um pouco de história, né? Vocês que Cosmos estão não é que tão... só que moram na Barra, porque aí tiveram Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer teve seu berço lá em Cosmos, né? E ele era devoto de Santa Sofia, porque ele teve, na sua trajetória para o Brasil, né, um incidente com o navio, houve um naufrágio, e como ele já era devoto de Santa Sofia, ele fez uma promessa, né, e se escapasse daquele naufrágio, ele erigia um templo dedicado à santa, né? E por esse ato que ele fez, ele realmente cumpriu sua promessa. Então, em 1945, ele ergueu a Igreja de Santa Sofia e recebeu, então, um título de comendador pelo Papa, pelos seus serviços prestados à Igreja. Então, a nossa paróquia surgiu da devoção desse homem, que foi realmente um homem muito santo, né? Ele distribuía terras, ele chegou a ter 3/4 do bairro de Cosmos, e dedicava muito isso à caridade, assentava muitas famílias ali. Foi conhecido também por criar um time de futebol, tem lá um posto de saúde, escola, que ele fundou na época. Então, a paróquia Santa Sofia é uma de suas criações lá, de fruto da sua benevolência, né? E justamente dedicada a Sofia, porque ele era devoto de Santa Sofia. E até hoje ele é muito lembrado por isso lá, né? Então, nossa paróquia hoje fez 78 anos no começo do ano, né? Tivemos aí uma festa legal nos 75 anos, né? E agora também com essa nova etapa que estamos tendo aí de uma reformulação, ela está agora muito parecida, né? Foi inspirada na Hagia Sofia, que é um templo bizantino localizado lá na Turquia, né? Que a gente tem, né, um pouco desse conhecimento de que ela também foi, primeiramente, a primeira igreja dedicada a Santa Sofia, mas uma curiosidade é que ela não foi dedicada à santa em si, né? A Hagia Sofia ela foi dedicada à Santa Sabedoria Divina, quando foi dedicada como uma catedral de Constantinopla, né, hoje atual Istambul.
Então, a nossa paróquia, ela se une a 2 outras paróquias que ficam na Itália, né, que são dedicadas realmente a Santa Sofia, né? E então, assim, ela é fácil confundir porque Sofia é sabedoria, né? Significa sabedoria, e essa igreja dedicada à sabedoria divina tem uma ligação também, não só pelo nome, mas com a história que Santa Sofia teve, né, que nós vamos ter a oportunidade de contar aqui também. Então já quero saber logo qual é a história de Santa Sofia. Eu sou igual o povo de casa, eu sou curioso, eu gosto que fale logo e a gente vai desvendando todos os segredos. Pode contar. Então, Santa Sofia, né? Então, Sofia até então nasceu no século I, no final do século I, né? E início do século II, na época do imperador Trajano. Nasceu em Milão, na Itália, né? Foi uma cidadã romana também. E ela teve, né, 3 filhas enquanto casada, que a tradição nomeia como fé, esperança e caridade, né? Ela, quando se tornou viúva, ela então entrou para a fé cristã e ensinou as suas 3 filhas também, né, pelo mesmo caminho do cristianismo, e se destacou muito pela caridade com que ela cuidava de prisioneiros cristãos. Ela viveu numa época em que o Império Romano estava no seu apogeu e os cristãos eram muito perseguidos. É uma comunidade que crescia a cada ano, né? Fruto aí do início mesmo do cristianismo, estamos falando aí do século I. E essa atividade dela e das filhas chamou muita atenção, né, do prefeito de Roma, Antíoco, que naquela ocasião então denunciou ao imperador, até então o imperador Adriano, sucessor de Trajano. E ela foi então chamada à presença de Adriano e foi então, né, instigada, né, a abandonar a fé católica, deixar de seguir o Cristo, porque aquilo estava incomodando aqueles politeístas, né, que Roma tinha muitos deuses, né, tem muitos deuses até hoje. E diante da negativa dela, né, ele foi então ordenou que ela fosse açoitada. Então, Sofia também sofreu os flagelos, né? Que naquela época, Adriano, com certeza, já estava muito mais acostumado a torturar cristãos. Talvez achou que fosse também simples chicotadas que fossem demovê-la da sua fé. Mas, para a surpresa dele, não. Ela tornou-se irredutível, não negou sua fé. E, diante dos que ali estavam, né, provavelmente, eles já sabiam o desfecho daquilo. Por ela negar-se a abandonar a fé cristã, provavelmente seria morta. Mas Adriano teve uma outra ideia, né? Talvez ele estava cansado de massacrar os cristãos, o que ele resolveu fazer? Mandou trazer à sua presença, então, as 3 filhas de Sofia, né? E aqui a gente tenta imaginar, né, quem é mãe deve saber, a agonia que você deve sentir quando são trazidos à presença daquele tirano, aquilo que você mais tem de precioso, que é sua prole, né, suas filhas. Então, a gente imagina a agonia de Sofia, né, ao ver ali diante do imperador as suas 3 filhas. Só que um detalhe que a gente, às vezes, deixa passar, né, nessas histórias dos santos, que são histórias muito resumidas, né? Uhum. Então, colocando aqui um pouco de subjetivismo, eu fico imaginando aqui o olhar da plateia quando viu chegarem 3 jovens dispostas, né, porque diante da ameaça e sabendo o que poderia acontecer com elas pediram ao próprio Cristo que as preservasse da tentação de sucumbir, né, àquelas aflições que elas estavam dispostas a passar para manter-se firmes na fé, né? Então, ali teve um encontro das 4, a mãe e as 3 filhas, diante do imperador, e para que Sofia pudesse sofrer um pouco mais, ele fez com que, tentou fazer com que as filhas adorassem a deusa Artemis, né? E a resposta que ele teve é: nós adoramos ao Deus único e verdadeiro. E essas palavras, né, com certeza no coração de Sofia soaram como um alento, apesar de tanto sofrimento ali diante daquela plateia. E Trajano então aborreceu-se por conta disso e fez castigar então a primeira filha de Sofia, que foi Fé. Fé foi flagelada, né, e teve sua pele dilacerada por tantas chicotadas. E o próprio Carrasco, talvez por cansaço ou por desistir diante da cena que via tão cruenta,
recuou, e Adriano fez então que um ariete viesse ao encontro dela, porque ela não se curvava, né, e orava, e as irmãs também, e Sofia sustentava com o olhar aquelas 3 filhas. E ela então teve esmagados os cotovelos e os joelhos para que ela se curvasse, né? E esse ato só mesmo facilitou a execução, porque elas não negaram a fé em Cristo em momento algum, né? Então ela foi, por fim, decapitada. A segunda filha de Sofia também não negou a fé, e então Adriano chegou ao auge da sua loucura, né? E ela foi conduzida então à parte onde se faz a manutenção daqueles navios de guerra romanos, e lá ela foi mergulhada em um caldeirão de piche fervente, sob o olhar da própria mãe, né? E isso também não levou Santa Sofia a negar sua fé. Apesar de tanto sofrimento que inimaginável, ela manteve-se firme. E como ali já para o imperador não era mais tão necessário que ela negasse a fé, já que para ele aquilo não ia acontecer, mandou que executasse brevemente Caridade. Caridade, com 9 anos, então, foi decapitada, né? A mãe assistiu todas essas execuções, passou por todo esse sofrimento, né? Teve 3 espadas de dor cravadas no coração também, mas Adriano, então, por último, poderia ter feito o quê? Ter executado Sofia. Mas ele quis que o sofrimento dela fosse maior, né? Além de fazê-la presenciar toda aquela execução, né? Todo o sacrifício das suas filhas, fez com que ela mesma transportasse numa carroça os despojos das 3 meninas. Ele retirou dela todos os bens que ela possuía, né? Então, Sofia recolheu os corpos das meninas, deu uma sepultura para elas fora da cidade, e 3 dias depois, na verdade, como conta as histórias, ela, que não se separava do túmulo das filhas, né, finalmente tombou sem vida também sobre os túmulos. E nós consideramos Sofia também como mártir, porque só uma mãe para saber a dor que é perder de uma forma tão violenta as 3 filhas, né? E ela não, em momento algum, teve sua fé abalada, entregou as filhas ao martírio, consolou-as, né, pela fé que ela recebeu também da tradição oral dos apóstolos, né, porque era uma época em que a gente não tinha ainda a Bíblia como a conhecemos, né? Levamos aí 1.500 anos para ter a Bíblia como nós temos hoje, mas a vida de Sofia, na verdade, foi um evangelho vivo, né? Ela recebeu essa fé daqueles que também abraçaram a Cristo, e uma fé tão firme, tão grande, que a fez passar por todo esse sofrimento, por todo esse sacrifício, né, subjugando o ego de um imperador romano, na época do auge do império, né, e mostrando aos presentes a força daquela fé crescente, na época que era o cristianismo, né, e que a gente sabe que, pelo fervor dos primeiros cristãos, Roma acabou se tornando a capital da própria igreja cristã. Então, é uma história, né, triste, dolorosa, né, mas também transmite para a gente o quão longe a gente chega quando a gente manifesta verdadeiramente a fé em Cristo, né? Então, Santa Sofia, como exemplo de tantos outros mártires, ela entregou a sua vida, a vida dos seus, né? Quando todo mundo achava que o amor de mãe ia suplantar o amor que ela tinha por Cristo, não. Na verdade, ela não abandonou as filhas, né? Ela entregou nas mãos daquele que poderia, no futuro, sim, salvar as suas almas, e não poupá-las de um sofrimento terreno, um sofrimento breve, um sofrimento que ia salvá-las apenas de uma humilhação. Ela pensou, né, naquela visão beatífica que só os mártires conseguem ver, o próprio Cristo na cruz, e soube o caminho por qual ele passou até a glória, e sabia também que o caminho que elas tinham que passar seria o mesmo. Não existe uma ponte, né, entre você e o paraíso. Você tem que enfrentar esse rio das provações. E aí foi a história de Santa Sofia. Eu vou pegar depois esse vídeo, vou fazer um corte e vou mandar para todo mundo que mora em Cosmos para poder saber qual é a verdadeira história de Santa Sofia. Que olha que nem eu sabia que era tão dolorida a história de Santa Sofia. Ele detalhou bem. Ele foi a fundo, né? Ele tá achando que o nosso coração é jovem igual o dele, né? Não é, não. Mas a gente vai continuar depois de saber da história de Santa Sofia. A igreja pela qual vocês se apaixonaram foi a primeira paróquia de vocês? A minha foi. Sim, a primeira paróquia. E vocês estão lá até hoje?
Eu fui para outros caminhos, porque eu participei de comunidade, né? Eu tinha essa vontade muito grande de comunidade de vida, comunidade de aliança, né? Então, eu fugi um pouquinho de Santa Sofia durante um período, né? Mas toda vez que eu voltava lá, o coração ardia, né? E eu acabei retornando para a minha comunidade, servindo na minha própria comunidade. Depois de um tempo, a gente começa a perceber aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? E lá eu conheci meu marido, né? E aí me firmei mesmo lá em Santa Sofia. Mas eu fui para Maré, fiz um trabalho missionário na Maré durante foram 2 anos. Enfim, eu fiquei durante um bom tempo lá com o padre João. Nós tínhamos uma comunidade de aliança, a gente morava na casa paroquial. Trabalhávamos com jovens lá, né? Conheci. Explica para as pessoas que estão assistindo o nosso programa e que não sabem o que é uma comunidade de vida e de aliança. Faz Então, diferença? eu nunca participei de comunidade de vida. Nós éramos uma comunidade de aliança, mas que morávamos lá. Nós ainda não éramos reconhecidos ainda, né? Era uma comunidade que estava caminhando, iniciando. A gente seguia a espiritualidade beneditina, que era a que o padre João Carlos, na época, estava conhecendo. E ele estava assim, o que ele estava conhecendo, ele estava passando para a gente. Então, naquela época, a gente estava querendo era viver para Jesus, né? E a gente fez um trabalho assim, a gente achou que ia estar dando alguma coisa na Maré. Pelo contrário, a gente recebeu foi muita coisa da Maré, porque é um povo de fé, é um povo fiel, é um povo que marcava às 5 horas da manhã, estava o povo lá rezando. Era um povo que se marcasse a lucernário, que faz parte da liturgia das horas, enfim, que é feito à noite, mais tarde, né? O povo estava lá. Então, assim, é um povo que é muita gente com muitas histórias sofridas e que me ensinou a ser um pouco mais cristã. Essa vida de comunidade também lá me fez ver o outro como o próprio Cristo. Eu comecei a ser dona de casa e pensar no outro como o próprio Cristo. O padre João falava muito sobre isso, né? Que a espiritualidade beneditina nos faz olhar o irmão como o próprio Cristo. E aí, até mesmo no arrumar uma mesa, por que você dá um copo de qualquer jeito para o irmão que está vindo na sua casa? É o próprio Cristo que está ali, então dê o melhor, tira do armário aquela taça que você guarda, aquele copo, sirva. Então, eu aprendi a servir ali na Maré, aprendi a silenciar muitas coisas, porque convivência não é fácil. Né? Então, na comunidade, não é. Comunidade de vida, ainda mais pessoas que não são só família, né? São pessoas completamente diferentes, com pensamento diferente. Então, ali a gente aprendeu a renunciar muitas coisas, a partilhar muitas coisas, porque nós trabalhávamos, né? Eu trabalhava em Santa Terezinha nessa época, que é em Campo Grande, e morava na Maré. Então, gente, como você falou, do Rio de Janeiro, quem conhece... minha gente, quem é do Rio de Janeiro sabe que ela andava bastante. Então eu saía da Maré, né? Ia para Campo Grande, e de Campo Grande voltava para a faculdade, que era na Praça 11. Então, assim... Mas você gostava de quê? Você queria conhecer o Rio de Janeiro? E a gente tem um outro podcast que chama Sou Mais Rio. Ele fala sobre a cidade do Rio de Janeiro. Você está fazendo mais ou menos isso. Eu estava seguindo o chamado, né? Deus me chamava e eu fui. Então, a gente passou poucas e boas ali naquela Maré também, né? Enfrentamos vários momentos, assim, momentos de guerra da Maré, onde a gente estava em vigília de Pentecostes, né? A coisa acontecendo e a gente embaixo dos bancos da igreja. Já passamos por muita coisa ali, mas foi assim um lugar que me alimentou muito para ser o que eu sou hoje lá em Santa Sofia. Então, eu precisei passar pela Maré, eu precisei morar com pessoas que eu casei e morei como comunidade. Então, assim, você casar e morar com outros casais juntos é difícil, mas me ensinou também muita coisa. Que bom. Então, você foi padre João, você foi padre José? Ou você foi outro padre? Não, primeiro foi padre Tiago. Foi padre Foi Tiago padre já? Tiago, Então já foi depois do João... Não, foi do José dele. Depois do José dele veio o padre Tiago, que a gente começou a falar um pouco, que a gente já falou do Fusquinha, já falou de algumas lembrancinhas que ele trazia da Índia. E conta um pouco da história do padre Tiago pra gente, mas desde lá de quando ele saiu da Índia, quando ele veio para o Brasil, e aí depois a gente vai desenvolver a história, porque ele faz parte da história da paróquia, da paróquia, né? Foram sim. 26 anos, né? 26 anos na paróquia. 26 anos. Eu vou fazer 26 anos semana que vem, minha gente. Quem quiser mandar um presente, pode mandar para mim. Estou fazendo 26 anos na semana que vem. Eu tô por aí também. Tá chegando? Tô chegando aí. Então a gente pode fazer a nossa festa junto. Com certeza. Então, né, Padre Tiago, ele veio ainda jovem para o Brasil, né? Ele com mais alguns indianos que nós chegamos a conhecer, que é o Padre
Tomazinho, que está com a gente lá em Cristo Operário, né? Cristo Operário, em Campo Grande. O padre Thomas, que está em Santa Cecília, em Bradipina, né? também há bastante tempo, né? O padre José Calapura, a última vez que eu vi foi no Jardim América, na paróquia Paulo Apóstolo, se não me engano, né? Eu vi na Nossa Senhora da Conceição, É. de Ramos, eu acho. E teve um outro sacerdote que foi o padre Mateus também, que veio, que acho que também é contemporâneo dele, né? Mas só tive contato enquanto padre mesmo, né? E eles concluíram seus estudos aqui no Brasil, né? O padre Tiago, ele foi inclusive, acompanhou a Madre Teresa de Calcutá na sua visita ao Brasil, foi o tradutor na época, né? Hoje Santa Teresa. Tem fotos lindas deles, né? Temos fotos lá maravilhosas deles juntos, né? E ele passou por algumas paróquias antes das nós. Foi uma paróquia de Vila Aliança, que eu não sei o nome. Eu também não sei. Cristo Operário? Não, são Santa Dimas. Corestá? São Dimas. São Dimas? Eu acho Paróquia que São Dimas. Dimas. E teve em Paciência também, um bairro vizinho, né? E veio para nossa paróquia em 1986. Como é que foi a chegada dele na sua paróquia? A chegada dele, eu posso dizer, Anderson, que foi um pouco tensa, né? Eu vinha conversando um pouco com a Claudinha sobre isso. A chegada do Padre Tiago na comunidade tirou um pouco de algumas pessoas, né, da zona do conforto. O pouco que eu estive com o Padre José dos Santos, uma pessoa conhecida muito por sua mansidão, sua generosidade, né? Bondade. Né? Ele era um padre assim muito preocupado realmente com a situação em que vivia aquela comunidade ali. Eu posso dizer que com conhecimento de causa, que eu também fui muito humilde na época, né? Mas as pessoas tinham a liberdade de chamá-lo a qualquer momento na casa paroquial e pedir víveres, pedir arroz, pedir feijão. Às vezes, né, soube-se que ele da própria refeição lhe tirava para dar aos pobres, né? Só que isso não era, na verdade, uma necessidade daquelas pessoas, já virou realmente um mau costume, né? Pessoas que nem iam na comunidade, não frequentavam a igreja, né? E quando, de repente, aquelas pessoas chamam na porta da casa paroquial e atende um padre de pele mais escura, né, de uma feição totalmente desconhecida, e a pessoa faz aquele mesmo pedido que está acostumada a fazer e vai trabalhar vagabundo, realmente é um baque, né? Então, aí tiveram esse primeiro contato com o Padre Tiago, né, que foi realmente assim impactante, porque eu que fazia parte, né, da vida dele já desde o início, também acompanhei com muita preocupação as consequências que isso teve, né? Porque ele começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Uma coisa que eu posso dizer do Padre Tiago é que todo aquele mau humor com que ele era conhecido era um zelo, porque quando você tem muita generosidade, as pessoas costumam explorar muito isso, né? Então ele dosava realmente o seu rigor como um pai, como um chefe espiritual, porque mesmo na época de Cristo, muitas pessoas procuravam ele porque estavam de barriga vazia, né? Para muitos ali, a multiplicação dos pães teve mais significado do que os próprios milagres que ele fazia. Então, assim, ele recebia muitas ameaças no começo, né? Muitas pessoas que estavam acostumadas com tanta generosidade do padre José dos Santos, começou também a se incomodar com aquele sacerdote que mal chegou, já quer sentar na janela, como dizem, né? Mas de tudo isso, eu posso dizer você com muita segurança que ele organizou a casa, né? Sem desmerecer o Padre José, porque fez um trabalho maravilhoso, deixou o legado dele. Mas estamos falando aqui de um padre que veio de um lugar que é um país mais conservador, né? E isso ele levou por todo o tempo que ele esteve na comunidade, né? A gente acompanhou um rito mais conservador, um padre que não gostava de muito barulho, muitos instrumentos, né? Era um padre que gostava da missa mais ou menos como era originalmente, mais, sei lá, órgão. Para ele só faltava rezar em latim, né? Pelo tanto que ele era conservador. Ficava de costas e rezava em latim, e pronto, acabou. Mas, enfim, ele teve realmente alguns desentendimentos com pessoas da comunidade que pensavam diferente, né? Que estavam acostumadas, talvez, até mandar, se sentiam, né, o rei do gado ali. Então, assim, ele começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares e eu pude assistir, assim, de plateia a transformação que a comunidade teve, porque eu estava ali no dia a dia com ele, via, né, toda a transformação, toda a mudança que isso teve, impactou um pouco, sim. Muitas pessoas, inclusive, né, deixaram a comunidade por conta de insatisfações pessoais com ele, presenciei ofensas, já estive entre eles e potenciais agressores, porque algumas pessoas realmente ficaram exaltadas com
com as atitudes dele, com a forma que ele trouxe de cuidar da comunidade. Mas digo para você que ele conseguiu, sim, a simpatia daqueles que estavam ali justamente pela questão da comunidade mesmo, de participar, de engajar, de fazer trabalhos que toda paróquia tem, mas não com aquele intuito de se sobressair, de aparecer mais que os outros, ou a oferir algum tipo de vantagem nisso, né? Então, ele soube realmente conduzir a comunidade com a firmeza, que acho que todo pastor tem diante daquelas ovelhas, né? Mas também experimentamos muito o lado doce dele, né? Como um pai realmente, um grande sacerdote, né? Eu costumo dizer que nós temos lá agora no céu um santo, né? Mas pelo que eu pude ver dele, né? No dia a dia dele, né? Diante daquelas ameaças que ele teve no começo, né? Gravadas, e que ele nunca fez questão de apresentar, por exemplo, a autoridades policiais. Ele levava aquilo com uma certa aflição, porque era um lugar novo para ele, era uma comunidade nova, mas também com muita fé de que aquilo ia se resolver, né? E, de fato, com o tempo, as ameaças cessaram e começamos a ter como um retorno, né, aquelas pessoas que, a princípio, né, não concordavam com a forma como ele lidava com a comunidade, mas que depois entenderam que isso é pastoreio, né? O padre ele precisa realmente estar ali atento ao que, de fato, evangelizar, né, para que o assistencialismo, que é natural, que temos na paróquia, não se sobressaia o espiritual, porque ele é um missionário, um evangelizador, né? Então, ele organizou as pastorais, como temos hoje lá, os próprios vicentinos. Então, aquele vai trabalhar vagabundo, depois virou, olha, aqui a gente não dá mantimento, aqui o que tem é do padre, mas você tem, se você precisa realmente, conversa lá com os vicentinos vão te ajudar, né? E esse contato inicial foi virando, de fato, um diálogo melhor. Ele tinha muita preocupação dessa questão do oba-oba também, né? Sim. Porque a gente, quando às vezes é mais novo, né, a gente tem essa questão de que, quero fazer o que eu quero, e eu quero viver o que eu estou vivendo. E aí, hoje em dia eu entendo isso. Mas naquela época eu também já fui adolescente, fui jovem, eu também queria fazer aquilo que eu queria. E ele tinha muita essa preocupação dessa fé rasa, né? De que, isso aí vai te levar aonde? Graças a Deus, me levou aqui, né? Graças a Deus, assim, depois, com o tempo, eu comecei a separar as coisas, né? Mas, às vezes, a gente, quando na juventude, a gente só quer ir para a questão do oba-oba mesmo. E ele falava muito sobre isso. E aí tinha algumas pessoas que não viam isso com bons olhos. Por quê? Porque a gente estava naquela época mesmo de retiro. Eu mesmo, né? Eu trabalhei na secretaria, eu ia para retiro. Aí, sexta-feira era vigília, retiro. Aí, eu chegava na secretaria assim, ficava dormindo, porque eu estava super cansada, porque fiz um monte de coisa no outro dia. Ele, olha lá, você está dormindo tarde, não está conseguindo dormir direito. Então, assim, ele tinha essas questões. Então, assim, até mesmo o grupo jovem, né, na época que se tornou o grupo de oração jovem, sofreu muito com isso. Por quê? Porque ele estava vendo que muitos que estavam ali, ele estava vendo essa questão do oba-oba. Hoje, poucos daqueles que estavam ali estão firmes na igreja novamente, estão assim, firmes na igreja. A maioria ou foi para outras religiões, ou fizeram outras coisas. Então, assim, foi um olhar espiritual dele na época que nós, como jovens, a gente não entendia direito, né? Eles, principalmente, ficaram bem chateados, saíram, enfim. E ele usava mesmo palavras, às vezes, que eram mais agressivas, soavam como agressividade, enfim, não como pastoreio, né? Hoje eu consigo assim ver muito isso, né? E eu não era dessa época, não estava mais frequentando o grupo jovem, mas assim eu sei que muitos saíram por esse motivo. E hoje eu entendo o porquê de tudo, né? É isso. E a gente também quer entender o porquê de tudo. E aí a gente teve o início lá do Padre Tiago, lá na paróquia Santa Sofia. Depois a gente passa, a gente já está chegando no meio, né? Quando ele já começa a convencer. Como diria o Padre Zezinho lá na sua música, eu vim de lá do interior, onde a religião ainda é importante. Né? E quando já passa desse meio, dessa fase do Padre Tiago, dá esse susto na comunidade, né? Que é um bom susto. Sim. Eu acho que a gente precisa muito disso, até para testar a fé. Né? Você contou a história de Santa Sofia para a gente e contextualizou muito bem a história de Santa Sofia. Né? Você narrou tudo que podia ter acontecido e cada parte de que foi acontecendo até a hora que ela faleceu sobre o túmulo das filhas dela.
E a gente agora também está fazendo a mesma coisa. A gente começou com o Padre Tiago chegando na paróquia de Santa Sofia, paróquia essa que a gente já conhece, que já foi descrita quem doou, por que doou. Eu queria até depois saber do naufrágio. Eu ia perguntar na hora do naufrágio se ele tinha sobrevivido. Como é que ele sobreviveu? Ele veio nadando? Eu fiquei curioso. Acho que o povo de casa também. Mas fica para a próxima para a gente descobrir como ele Então, pessoal, pesquisa, né? Vamos Ele pesquisar. sobreviveu, ele sobreviveu. Mas vamos depois vocês dão um Google aí que vocês vão descobrir. Que assim que eu chegar também descer do estúdio, eu vou botar no Google para poder saber. A gente precisa às vezes desse choque de um pai, né? Muitas vezes a gente acha que pai é aquele que passa a mão na nossa cabeça o tempo todo, que permite que a gente faça aquilo o tempo todo, que a gente conduza as coisas da forma com que a gente quer. E a verdade, a vida não é assim. Não é nem a vida só na paróquia. A nossa vida não é assim. É verdade. Né? Depois quando você se torna criança, e olha, estou falando né. Mas vamos lá. Quando a gente é criança e tudo nos é permitido, né? Principalmente pelas vozes, a gente vai tendo tudo que a gente quer, da forma com que a gente quer, e depois a gente vai crescendo mais um pouco, a gente acha que pode tudo, e aí vai fazendo de tudo que a gente quer fazer e pronto. Depois a gente se torna adulto, a vida começa a complicar um pouco, talvez seja aí a parte da chegada do Padre Tiago, que tudo começa a complicar, mas chega um momento da nossa vida que a gente consegue se firmar. Né? Com uma pedra, com uma rocha, a gente consegue se firmar. E dali para diante a gente só começa a construir sobre a rocha, não mais sobre a areia. Verdade. Porque tem tanta gente que, por não passar por esse caminho, talvez de Santa Sofia ou de tantos outros mártires que a gente tem dentro da igreja, que tem uma história tão bonita quanto a dela, tantos eles que participaram desse milagre, né? Eu chamo de milagre porque é o milagre da fé, que a gente representa todos os dias, né? Quando a gente acorda, a gente tem o milagre da fé. Sim. E o milagre acontece quando você abre os seus olhos. Muita gente pergunta, o que você faz primeiro? Eu abro meus olhos. Né? Aí abre os olhos, a gente agradece, porque a gente está, né, vivendo, a gente está conseguindo dar corpo aquilo que a gente imaginou no dia anterior, que a gente sempre dorme pensando no que vai fazer no dia seguinte. E essa é a vida de adulto. E aí a gente chegou na vida de adulto de vocês na paróquia de Santa Sofia. E aí como aconteceu? E aí como é que foi depois do meio para lá com o Padre Tiago já tocando a paróquia de uma forma mais condensada e as pessoas já seguindo já pelo seu caminho, e a gente vai traçar, a gente vai cruzar toda a história. Temos muitas histórias assim legais, né? Conta uma engraçada para a gente poder... Nós temos uma história muito interessante, que foi quando nós fomos uma dessas vezes para essas casas, né, que ele visitava nos Réveillons, e dessa vez a gente ficou bastante tempo lá conversando. Eu e Claudinha ficamos um pouco afastados por conta da anfitriã, né? Ele ia visitar aquela família, a gente deixava ele lá com a família e contemplávamos lá os fogos e outras coisas. Né? E o retorno foi interessante porque ele sempre gostou de dirigir rápido. Né? E nessa noite a gente estava em Vila Aliança, de Vila Aliança até Cosmos foi uma eternidade, porque ele deixava o carrinho correr bem, viu? E aquele fusquinha tremia naquela pista lá, e a gente rezando no banco de trás, pedindo pelo amor de Deus que chegasse, mas chegamos, né? Chegamos bem. E ele sempre brincando com isso, porque ele, pelo hábito dele de correr, né, já teve um problema, um acidente, inclusive. Tinha perdido uma rótula por conta de acidente. Mas ele me falava, quando tiver que morrer, vai morrer mesmo, não tem jeito. Ele não foi naquela noite, né? Graças a Deus. Mas, assim, foi um tempo muito bom, né? Mas, de fato, a gente cresceu, cada um com o seu caminho. Eu comecei já a namorar, né? No meu namoro começou a ter que se dividir um pouco, né? Entre o namoro e todo um trabalho que eu fazia junto a ele, essas saídas que a gente fazia, né? Começaram um pouco a escassear. E então ele mesmo parou um pouco de ir nesses lugares, porque sozinho ele não ia, né?
Essa solidão dele a gente compensou muito com um trabalho que a gente começou a fazer justamente à medida que a gente foi crescendo e amadurecendo. Então, assim, eu posso dizer para você que eu frequentava a casa paroquial, né, quase que diariamente, né? Tinha essa liberdade por conta de só estudar, não tinha o trabalho que eu tenho hoje. Então, assim, conciliar o emprego realmente com a vida em comunidade. Também pedrada ele não queria tomar toda hora, não, né? Talvez por causa disso eu cheguei a ter todas as chaves da igreja lá. Mas você vê que é um fardo, né? Porque o padre concentra muitas atividades. Então, eu pude, em algum momento, ser para ele um pouco de descanso, né? A ponto de, às vezes, estar ouvindo uma homilia dele e ele pescar uma sugestão, né? Uma delas, por exemplo, do ponto de vista da economicidade, foi que ele queria diminuir as despesas com o folheto da missa, que na época consumia bastante da renda da comunidade, e criamos então um livro de cânticos que foi muito útil na ocasião. E deixamos, inclusive, de usar o folheto. Lá tinha vários cânticos, a gente fez um trabalho, inclusive, de separar por tempo litúrgico. Foi uma coisa que foi muito usada pela comunidade durante muito tempo. Hoje você tem as mídias, no celular você abre, você encontra logo os cânticos, com as partituras e tudo, mas foi muito útil na ocasião, né? Trabalhei muito assim também na questão da obra. O padre Tiago deixou um legado muito grande. Ele não só era um bom evangelizador, mas também fazia um trabalho assim de construção da comunidade que transformou ela completamente, né? No começo era o templo, um pequeno salão, né, onde geralmente tinha os casamentos, né, as festas de casamento, e um barracão onde ficava guardado muitas coisas lá, as cruzes da Via Sacra, né, aquelas velas das tochas que a gente não usava mais, muita tralha, na verdade. E uma quadra que era, assim, tinha um muro já decadente que era muito acessado por jovens para jogar bola, né? Então, teve uma ocasião, inclusive, que também foi engraçado, né, que os meninos jogavam bola na quadra e durante a missa aquilo realmente era um incômodo muito grande. Até que em uma oração da coleta, né, que ele fazia aquele momento de silêncio, ouviu-se um palavreado bem de baixo nível, né, que abalou muito ali, principalmente as senhoras no momento, né? E aquilo foi a gota d'água. Ele levantou de túnica e estola e foi expulsar os jogadores lá da quadra para que a missa prosseguisse, né? E a gente acompanhou, logicamente, e viu aquela debandada. Acho que ninguém imaginava um dia correr de um homem vestido de branco, né? Até entender que era só um padre, mas enfim. E aí a missa continuou e logo depois ele mesmo comentou, precisamos fazer alguma coisa aqui nessa igreja que não está dando. De um lado era a quadra, do outro era um terreno que era da paróquia, mas não tinha muros nem nada. Então, assim, isso interrompia, atrapalhava muito as celebrações. Então, assim, mobilizando a comunidade, ele veio, então, fazer uma obra gigantesca. Nós temos hoje um templo, né? Falando aqui antes ainda ele se transformar, como se transformou agora com o Padre Fábio. Mas você tem uma estrutura até de um colégio, porque você tem 2 andares com salas, né, para catequese, você tem um lugar que a gente chama de plenário para as reuniões maiores, tem uma sala para as reuniões menores, temos um grande salão, uma quadra coberta, né? O outro lado da igreja, que era um terreno baldio, hoje abriga também mais um salão, onde temos o grupo de oração, abriga um jardim, né? Então, assim, na parte também de administração, com os poucos recursos que a comunidade sempre teve, né, que nunca foram muitos, né, mas criávamos carnês, do outro lado a gente economizava com folheto aqui e com velas ali, que até velas eu fazia na época para ajudar na economia da igreja, né? Pegava as velas antigas, derretia e fazia novas. Mas ele trabalhava mesmo, hein? Trabalhava. Conseguia verbas também, né, de fora para ajudar na comunidade. Às vezes da própria recursos da família dele, ele trazia para poder ajudar a paróquia. Na vida dele, ele recebia alguma ajuda em dólares da família dele da Índia. E ele colocava isso também lá no caixa da igreja para reforçar, para acelerar as obras, né? E isso demonstra muito também o lado que as pessoas não conheciam dele, né? Do sacrifício dele pessoal, dos bens que ele tinha, ele dispôs para que nós tivéssemos hoje um templo já com mais estrutura, né? E isso, para a gente ali que estava no dia a dia vendo e lutamos ao lado dele, né, traz para a gente também uma gratificação muito grande por isso. E então, assim, as festas que realizávamos, eu tive, ao longo de alguns anos que a festa era realizada, toda a responsabilidade financeira, né? Então, a gente trabalhou com afinco na organização das festas, a gente comemorava muito, assim, os resultados, né? Tivemos uns momentos chatos também, um momento em que a igreja foi assaltada e levaram todo o dinheiro da festa no último dia, né? Então, tudo que nós
organizamos, foi levado, mas isso não... Bandido esfriava nossos esperto, ânimos, né? Pegou Já tava de todo, olho. todo o dinheiro Né, esperou o da último festa dia, inteira. fez No último ali, dia, né? 45 do segundo tempo, ele, opa, Pois é. Mas isso são provações que, né, a gente, né, até na história de Santa Sofia, como a gente escutou aqui, a gente tem que passar, não tem jeito. A gente, quanto mais no caminho certo tá, mais provação a gente tem, né? Isso não parou, a gente lutou muito lá e fizemos o máximo que pudemos e conseguimos, né, de alguma forma, não só ampliar todas as instalações da igreja, né, com todo o cuidado que ele teve, mas também a gente conseguiu reformar o próprio templo, porque é uma construção portuguesa, um telhado até robusto, mas que sofreu com o tempo, né? E a igreja enchia muito de água quando chovia. Então, é uma das coisas que ele reconhecia muito, porque como eu tinha a chave da igreja, eu não pedia para fazer nada lá. Eu via que tinha que fazer alguma coisa, eu entrava e fazia. Então, quando caía aquelas tempestades, já sabia que tinha que ir lá, enxugar o chão, organizar tudo, secar os bancos. Ficava realmente uma coisa bem bagunçada. E eu costumava falar para ele que São Pedro não gostava muito de Santa Sofia, né? Naquele tom de brincadeira, porque as tempestades lá costumavam realmente dar prejuízo. Na pior delas, né? Todo o telhado que ele tinha feito de zinco voou pelos ares com uma ventania que teve. E com isso a chuva molhou e destruiu, estragou o som, estragou as luminárias. Foi um grande prejuízo. Mas ele sempre foi intrépido, né? Então não deixava a desejar na parte de evangelização, como também foi um grande administrador. E aí, como é que foi a partida dele? Como é que vocês se prepararam para a partida dele ou não? Foram pegos de surpresa? Como é que a comunidade reagiu? Como foi esse finalzinho que ele deixou o legado dele e fez a partida? A questão da saúde dele sempre foi muito delicada, né? A minha mãe, por um certo tempo, ela foi a doméstica da casa paroquial, né? E presenciou um momento muito assustador da vida dele, que foi uma quase morte, né? Ela estava lá na cozinha, já lavando a louça do almoço, e escutou um grito dele muito forte. E quando correu na casa paroquial, na sala da casa paroquial, ele estava caído já, desanimado, né? Sem os sentidos. Então ela fez o que a gente tinha o hábito de acionar, que era os Milda, que é uma senhora, né, da comunidade, dele, que né? é um anjo da guarda dele, uma pessoa que a gente reconhece aqui, que trabalhou muito assim na questão de assisti-lo nessas dificuldades. E ele foi rapidamente levado a um hospital onde o cardiologista, que se tornou um grande amigo dele também, eu peco por não lembrar o nome dele agora, né, e que fez uma cirurgia e conseguiu trazê-lo de volta, né? Ele fala que foi realmente uma ressurreição dele, né? E de lá para cá a gente sempre acompanhou esse declínio da saúde dele. Ele tinha ao mesmo tempo o problema cardíaco, que era muito sério, né? E teve também um problema pulmonar, Asma, né, também. que fazia com que ele tossia muito, umas tosses assim que deixava ele rouco, né? E você sentia agonia só de presenciar ali. Algumas noites eu passei na casa paroquial em vigília, né? Nos piores momentos que ele teve de saúde, né? E revezava com a Osmilda e com outras pessoas para que ele tivesse um pouco de amparo, né? E eu lembro de 2014, né? Ele já estava com a saúde bem debilitada. Um momento em que a missa precisou ser interrompida, porque mesmo com tanta limitação, com tanto sofrimento causado pelos sintomas dos problemas que ele tinha, ele não desistia daquele trabalho de evangelizar. E teve uma missa que, de fato, ele se sentiu mal e nós precisamos tirá-lo do altar, levamos até a casa paroquial. Ele queria muito continuar a missa, mas fomos lá na comunidade, pedimos perdão pela interrupção, as pessoas estavam muito preocupadas ali. Foi aterrorizante vê-lo caindo assim. Foi muito assustador, né? Foi muito assustador. E, de fato, ali ele então não terminou a missa, mas com aquele ímpeto de querer ir, a gente, não, padre, não dá, a comunidade já está lá em oração, né? Começamos a fazer uma oração lá por ele, e então a gente começou a pensar justamente nisso, na finitude da vida, né? Que esse padre não estaria conosco por muito tempo. E ele mesmo falava disso o tempo todo. Ele Sim. não tinha medo da morte. Não, ele até chamava por ela, né? Com um Ele não alívio, tinha né? medo da morte. Ele falava sempre com a gente, né? Sim, Quando eu morrer, eu vou morrer. Aí ele sempre falava isso, né? E a gente vai, padre, para com isso, você não vai morrer não, né? E tal, mesmo, né, ele nos momentos mais debilitados, não, padre, para com isso e tal. Nossa E ele esperança sempre era que ele preparava, realmente... tentava preparar o nosso coração para esse momento, Sim, né? sim. Ele de fato, ele foi assim, um grande guerreiro, né, até um instante, porque ele não queria demonstrar fraqueza. A gente via, né,
no cansaço dele, nas limitações impostas pelos problemas de saúde, que ele não ia conseguir levar adiante aquilo, mas por uma força sobrenatural ele levava a cabo tudo aquilo que ele fazia. Sim, Né? ele não conseguia fazer mais as visitas aos hospitais por conta, né, que ele poderia pegar uma infecção assim muito rápido, né? Qualquer coisa, ele ficava muito debilitado. Então essas coisas ele não fazia, visita doente. Então tinha gente que não entendia muito isso, né? Ué, mas tô doente, eu sou da comunidade, o padre não vem, né? E ele sempre arrumava uma forma de enviar um ministro, enviar alguém para estar indo assistir aquelas famílias, mas ele mesmo não podia ir, né? Então foi muito forte. Essa grande né? força dele demonstrou até o fim, né? Porque a festa de Santa Sofia de 2014, que foi a última festa, né, que nós tivemos ele presente, né? Você via que ele estava realmente ali muito cansado, muito abatido, aquele olhar já profundo. E como eu fazia parte também da organização da festa, né, da questão financeira e tudo, e no meu trabalho eu conseguia tirar férias naquele período para poder me dedicar inteiramente à festa, né? Então foi a festa sim que ele mais esteve presente quando a gente achava que era a festa que ele mais deveria estar mais ausente por conta do problema de saúde, né? Mas a gente foi descobrir isso depois, né? Por quê? Uma vez que terminou a festa, eu tenho até hoje um vídeo que ele acende lá o quadro, da queima do quadro, né? Que é o último vídeo que eu tenho dele de uma festa da paróquia. E depois que a festa se encerrou, eu fui levar para a casa paroquial tanto os valores quanto os resultados, as prestações de conta, e encontrei uma cena lá que já me veio como um prenúncio, né, da morte dele, que foi o cardiologista dele e a própria Osmilda, ou seja, duas pessoas muito presentes ali na questão da saúde dele, convencendo-o de que ele não poderia ficar mais sozinho na casa paroquial, né? Então, eu assisti uma parte da conversa, entrei na casa paroquial, deixei todo o material lá, vi que não era uma hora para conversar sobre finanças. Olhei para ele e eu recebi, Anderson, um olhar que eu não interpretei como um olhar de despedida. Ele parecia mais um olhar de pena, sabe? Aquele olhar assim de remorso, ele olhando para mim, talvez dizendo assim, filho, eu não vou poder mais te assistir, cuidar de você, o meu fim se aproxima. Talvez seja essa mensagem que ele tenha me passado. Mas, daquele dia, eu parti, né? No mesmo dia eu parti para uma cidade interior, uma cidade natal dos meus pais, e isso já foi numa sexta-noite, dia 19 de setembro de 2014. E quando eu cheguei no dia seguinte na cidadezinha, né? Ao pisar na cidade, por incrível que pareça, recebi um telefonema comunicando então que o padre Tiago tinha feito sua Páscoa, né? Foi de fato um momento muito triste, porque quando eu recebi essa notícia, eu entendi aquela mensagem do olhar dele. Foi um olhar de despedida realmente, né? Eu não imaginava, com tanta fortaleza, tanto vigor que ele demonstrou naquela última festa, que seria a última vez que ia vê-lo. Se eu soubesse, eu não teria sequer viajado. Então, imediatamente, eu voltei para o Rio de Janeiro e cheguei a tempo da sua missa de corpo presente na paróquia. E logo em seguida também acompanhei até o cemitério onde foi feito a missa de corpo presente, inclusive transmitida para a família dele na Índia, né? Foi uma comoção muito grande, eu lembro muitas pessoas ali, né, realmente se emocionaram. Vi pessoas na missa que eu não via, né, há muito tempo na comunidade, né, e que entendi aquilo como um reconhecimento do que ele fez para o povo de Santa Sofia, porque talvez ali seria um momento talvez de satisfação pessoal de alguém que não gostasse dele pela partida dele. Mas não, teve gente que veio, participou, acompanhou, né, aquele momento triste, né, e eu digo para você que assim foi uma experiência de perda que só foi atenuada porque eu tive contato assim, com a questão da finitude da vida com o seu Amir, né, que foi aquele sacristão que me assistiu no começo lá e que me ensinou muita coisa, porque na morte dele eu chorei muito, né, e foi quando eu tive contato com essa questão de que a vida aqui ela é passageira, a gente não vive para sempre aqui, né, e perder aquela pessoa tão querida foi um choque. Na questão do padre Tiago, eu já tinha perdido 2 anos antes uma irmã caçula, e no ano seguinte meu pai, e depois o padre Tiago. Então foi uma sequência de perdas que eu pude lamentar, mas fortalecido por aquela fé que ele sempre nos transmitiu, né, de que aquele momento ali chegaria, vai chegar para todos nós, mas a gente agora tem um grande amigo, uma pessoa maravilhosa que está lá no céu por nós, né?
Que a gente tem essa certeza por tudo que ele fez aqui, pela comunidade, pela vida que ele doou inteiramente para a Igreja de Cristo, a ponto de deixar, né, toda a sua família num país tão distante, né? E a gente fala que é um privilégio, porque de onde ele veio, né, de tão distante, veio para um lugar onde, a princípio, alguém resolveu construir uma igreja, e nessa igreja veio uma pessoa de tanto amor, de tanto carinho por aquele Cristo, né, que ele pregou a vida inteira, e que a gente teve, né, 26 anos ao lado, ali pôde conviver esse tempo todo de maneira tão íntima, a gente se sente privilegiado. Claudinha, você quer falar alguma coisa? Ai, Jesus. Para falar dele é bem... O coração aperta, né? Eu coloquei na semana, dia 20, a gente estava celebrando a missa, né, nessa partida dele, né, dia 20 agora, 20 de setembro. Ele morreu justamente no período de festa da nossa comunidade. Sim. Dia de Santa Sofia, dia 18 de setembro. Dia 20, estava ele fazendo a sua partida. E eu lembro de eu ter ido visitá-lo no hospital. Eu visitei na casa da Osmilda. Eu olhava para ele, não era mais a mesma pessoa. Ele sempre foi muito vigoroso. Com todos os problemas de saúde, aquela pessoa, aquele vigor. Você olhava que a cor dele não era mais a mesma, né? A cor dele mudou. A aparência dele não era mais a mesma, mas ele estava ali, firme. Eu pude ter a oportunidade de visitá-lo no hospital, nesses últimos dias, onde ele já estava delirando, ele já estava vendo a mãe dele, né? E ele olhava para mim, aí falava, Cláudia, ele soube que eu estava grávida novamente. Isso aí era outra história, outra graça que Santa Sofia me concedeu. Eu não podia ter filhos, pedi a intercessão de Santa Sofia, e através da intercessão dela eu consegui ter a minha filha Sofia, que eu falei que eu ia colocar o nome dela de Sofia. E ele sempre preocupado comigo, com a minha saúde, como é que eu estava. E aí eu estava grávida novamente da Cecília, que foi a confirmação dessa minha cura, né, que eu tinha recebido, porque eu tive endometriose, um monte de coisas. E ele sempre preocupado com a minha saúde, né? E lá no hospital ele falava assim, Cláudia, você leva lá em casa tem uma água que eu recolhi, uma água lá da Índia, né? Uma água que ele acreditava, né, que tinha esse poder também de ajudar na cura, né? E ele, pede para a Sofia, que era minha filha, beber, porque ela vai melhorar do refluxo. Ela quase morria todas as vezes que engasgava. E ele ficava preocupado com a minha saúde, porque eu estava grávida e preocupada com a Sofia. E ali, naquele estado, quase morrendo, ele falando para mim, Cláudia, pede lá a Osmilda para ela te dar água, dá água à Sofia, e me recomendando como é que eu deveria fazer para que a Sofia restabelecesse a saúde, né? E quando eu recebi a notícia do falecimento dele, né, as pessoas estavam preocupadas porque eu estava grávida. E, Cláudia, você está bem? Como é que você está? Enfim, aí me deram a notícia assim, para mim, e foi meu pai, né? Meu pai estava falecendo novamente, né? Foi muito difícil, porque eu já tinha perdido meu pai mesmo, né? E para mim foi muito, muito complicado, né, olhar ele daquela forma, tanto na casa da Osmilda quanto lá no hospital, e ali no caixão, né? Foi difícil até me aproximar daquele caixão. Mas é aquilo que o Carlos mesmo falou, né? A gente tem agora alguém intercedendo por nós lá no céu, uma pessoa que cuidou com afinco de cada um de nós, né? E que eu sinto muita falta, mas eu sei que Deus enviou Josué para cuidar da gente, que o Padre Fábio, que está lá, né? Que enfrentou esse finalzinho de vida do Padre Tiago e está levando a comunidade, está lá já há 9 anos, e segurou mesmo, sabe? Ele foi aquele que segurou mesmo a peteca quando a gente estava ali no... Perder uma pessoa que a gente teve 26 anos, né? E que era pai para nós. Foi muito difícil, gente, muito mesmo, mas graças a Deus a gente conseguiu superar, né? Hoje em dia é saudade, não tem jeito. Quando chega mês de setembro, o coração fica entre festa, alegria e, ao mesmo tempo, entre apertado, né, a lembrança. E eu falava com o Carlos, poxa vida, eu respeitava muito o padre, né, porque ele não gostava muito de tirar foto. Então eu tenho essa mania, né? Se a pessoa não gosta muito, eu respeito. Só que eu falei, gente, para que eu fiz isso, né? Todo ano eu repito a mesma foto, as mesmas fotos que eu tenho com ele, que são assim, uma ou duas, né? Mas é uma pessoa que a gente vai ficar sempre para sempre no nosso coração, e eu tenho certeza que ele olha por nós, de onde ele estiver. Amém. Eu digo para vocês que uma herança que ele nos deixou espiritual muito grande, né? Tem até muito a ver com a questão de Santa Sofia, né? Que foi um cântico que ele trouxe com ele que a gente não esquece, né? Tu me deste um tesouro, brilha mais que o sol.
né? E aí, vindo para cá, me veio esse discernimento que é interessante, porque cada letra ali tinha a ver com sabedoria, com fé, com esperança, né? Se você acompanhar a letra, você vai ver. Quando ele diz assim, tu me deste um tesouro, brilha mais que o sol. Não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. Ali ele expressa uma fé inabalável, né? Aquela fé que dentro dele brilha, que orienta o caminho dele, que fez com que ele vivesse essa vida cristã tão emblemática, né? E, continuando a música, ele fala, nada era o que eu tinha, como um nada passou. Tudo deixei porque não me falava de ti. Né? Essa opção em segui-lo, sabedoria, né? Discernimento, conhecimento. E quando ele continua dizendo, né? Tu és meu grande tesouro, tu que me destes o amor. Vivo e sempre encontro no amor a alegria de me libertar. Está falando do amor, né? Que também a gente associa a filha de Sofia. Então já falamos aqui da fé, da sabedoria e do amor. E ele termina, já em ti me perdi, minha vida te dei, mas eu sei que a encontrarei lá onde está o meu tesouro, esperança. Então, assim, ele nos transmitiu de uma maneira tão oculta, mas para a gente que está ali no dia a dia ver que a vida dele foi um evangelho para a gente, né? A gente não pode falar hoje, né, da nossa trajetória na igreja ou do que temos, o que vemos lá, sem falar de Padre Tiago. Né? E ele nos deixou esse legado, né? Essa fé, essa esperança, essa certeza e o amor que nós temos à comunidade, porque foi nosso berço, né? E será também, com certeza, aí um longo caminho que nós vamos percorrer agora com o Padre Fábio. Isso aí, minha gente. A gente passou pelo Padre Tiago e a gente chegou no Padre Fábio e a gente vai falar um pouquinho rapidamente da história da festa de Santa Sofia, que aconteceu agora há 15 dias atrás, nem lembro mais. Dia 18. Minha vida está corrida demais, eu nem sei que dia é hoje, para falar a verdade. E aí, eu tive na festa de Santa Sofia, perdi no bingo de novo, mais uma vez. Aí comi bastante lá o que tinha para a gente comer. E só não pude ir na festa porque peguei conjuntivite. Bem em cima da festa. Eu fui no domingo na festa e não consegui ir na coisa. Depois, o que representou a chegada do Padre Fábio, que tem um estilo completamente oposto do Padre Tiago. E é isso que eu queria explicar para as pessoas que estão em casa, que das vezes a gente entra na igreja por um padre, assim como ele entrou por José, se aperfeiçoou na fé ou se encantou pela fé com outro padre, que era Tiago, não saiu da igreja, permaneceu na igreja, porque você não está na igreja por causa de um padre, você está na igreja por causa do amor a Jesus, pelo Jesus que você segue, e agora você está com o Padre Fábio. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho mais do seu milagre. Você falou rapidamente do seu milagre, mas eu queria que você falasse rapidinho para a gente do seu milagre. Como é que foi esse milagre que aconteceu na sua vida? O que isso representa para você? Então, como eu pincelei, né, anteriormente, eu me casei, né, a gente inicialmente fizemos o método Binning, né, que foi para espaçar um pouco, né, a gravidez, mas aí com o tempo eu percebia que a gente não engravidava. Eu falei, gente, será que tem alguma coisa? Né, e eu comecei a fazer exames, né, o meu marido também, Júnior, e aí eu pensei, gente, tem alguma coisa que não está batendo, né? Porque a gente, assim, nunca... acabou que eu deixei de lado um pouco o método e eu percebi, não estou engravidando, vamos ver como é que vai ser. Eu sempre tive, gente, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive essa vontade de ser mãe. Eu botava nome, eu inventava nome de criança, Mariana, eu inventava um monte de nome, mas eu sempre tive esse sonho de ser mãe. E quando eu me casei, eu fiquei, né? Caramba, eu quero ser mãe, eu quero exercer a minha maternidade. Né? Tinha essa vontade. Eu tentei ser freira, mas aí percebi que não era isso. Né? E, enfim, fiz vários exames. E aí eu falei, está acontecendo alguma coisa. Com o meu marido estava tudo ok, mas comigo tinha muita coisa. Eu estava com endometriose, os hormônios, né, responsáveis para você ter, né, uma gestação, enfim. Estavam tudo trocados, enfim. Várias coisas me impedindo de engravidar.
Até que eu fui na Santa Casa de Misericórdia, né? Falaram lá que tinha esse tratamento de fertilização, enfim. E aí, entrei até numas filas lá para saber, para me informar. E aí eu via, assim, na fila, eu via as pessoas comentando, né? As mulheres que estavam lá pelos mesmos motivos, com uma tristeza muito grande. As mulheres falavam de uma forma, assim, com muita tristeza, com muita revolta de Deus. E aí eu lembro que teve uma vez que eu estava numa fila dessas, passou uma mãe com algumas crianças, e aí uma dessas mulheres estavam esperando comigo. Olha lá, Deus dá para ela e não dá para a gente, né? E as mulheres falaram com tanta amargura sobre isso, né? A outra, não, já tem um quarto certo, tem que ser menina, e assim, colocando limite para aquilo que elas queriam fazer. Eu olhei aquilo ali e falei, gente, isso não é para mim. Eu estava vivendo o meu maior momento, né, no meu casamento, e com a minha irmã estava grávida nesse momento. Eu estava vivendo aquele momento de sertia maravilhosamente bem. Eu falei, cara, de uma coisa, eu vou desistir disso. Ainda mais que me chamaram num canto, aí falaram os valores, né, que são super altos. Eu falei assim, Deus, se for da tua vontade, vai acontecer. Né? Mas assim, com aquela esperança de que não ia acontecer. Né? E aí uma amiga minha conversou, Cláudia, já gastei quase 30 mil e não consegui também, não sei o quê. Então, várias pessoas conversando, eu falei, deixa isso quieto. Né? E aí teve um período, né, em que, depois de um certo tempo que eu deixei quieto, eu falei assim, houve a oportunidade de eu fazer uns exames específicos para isso, né, que estereossopingografia. É isso aí, esse nome aí grande. Enorme. E aí que na época era muito caro. E aí eu consegui pelo plano. Aí eu falei, Deus, se conseguir pelo plano, se agora eles entrarem em contato comigo, é porque vai acontecer. E aí fiz esse exame. E aí eu falei, agora eu vou aguardar, vou fazer os próximos, né? Fiz também uma ressonância, né? Enfim. Depois da ressonância, tinha uma coisa muito forte no meu coração. Não, aí antes disso, estava no período da festa de Santa Sofia. E aí eu olhava para a imagem, eu nunca fui muito de ter esse chegar perto de imagem, né? De fazer aquelas orações que nem as pessoas geralmente fazem, né? Eu sempre fui assim, mais avessa a essas coisas, né? Eu olhei para a imagem de Santa Sofia. Gente, eu nunca me debrucei tanto diante, né? Porque eu já estava assim, eu estava conformada de que eu não poderia ser mãe. Mas eu olhava para ela, né, para aquela imagem, né? A gente sabe que a imagem é só uma representação, né, daquilo que aquela santa foi para nós, né? E eu olhava para ela e falava, madrinha, eu não peço nada para Deus. Se isso não tiver que acontecer, não tem problema. Mas se tiver que acontecer, intercede a Deus por mim. E se eu tiver uma filha, eu vou colocar o seu nome, Sofia. E aí, gente, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Eu nunca fiz isso na minha vida, de olhar e de fazer uma oração diante de uma imagem. E a partir dali, sabe, veio um abrasar no meu coração. Eu tinha feito uma peça, aí teve uma gincana na igreja, onde eu fiz uma peça, eu era Sara, esposa de Abraão. E aí, o anjo, né, a pessoa que fez o anjo, olhou para minha cara e falou assim, por que você sorriu, né? Que é o momento de que Sara ri. E aí, naquele momento que ele olhou para mim, eu falei assim, senti forte, muito forte no meu coração, que alguma coisa estava acontecendo. E aí, os amigos do grupo de oração, né, são os senhores lá da igreja, falaram assim, olha lá, hein? Olha a benção, porque assim, eu já estava numa certa idade, eu já não tinha mais pouca esperança, né? Não vou falar minha idade não, tá, gente? Eu já não tinha mais esperança de que eu engravidaria por tudo que tinha acontecido, por tudo que os médicos tinham falado para mim. E aí, por que você sorriu? Aí o irmão falou assim, Cláudia, isso aí é Deus. Olha, você não fez Sara à toa. E eu acolhi aquilo ali naquele momento com tanta... Deus, é para mim, né? E, assim, e sorri, porque eu não estava também querendo muito acreditar, né? E aí, eu tinha que fazer um outro exame, um exame mais invasivo ainda. Eu peguei... Aí, era num domingo. Deus colocava muito forte no meu coração. Isso estava no período de setembro, outubro. Vai fazer um exame. Aí eu falei assim, mas para que eu vou fazer exame de gravidez? Eu não posso engravidar. E Deus falando muito forte no meu coração, vai fazer o exame. Aí eu falei com meu marido, né? Júnior, eu estou sentindo muito forte. Deus está falando para mim, faz o exame. Então, vai lá na farmácia. Para quê, Cláudia? Tu tá maluca? Né? E não acreditando muito, tá maluca? Para que você quer o exame? Pega lá, compra lá, vai lá. Aí eu fui, ele foi lá, comprou, aí eu tô lá. Eu não entendi, né? 1 pontinho, 2 pontinhos, Aí me tremia todinha dos pés à cabeça. Eu mostrei para ele e falei,
olha aqui. Aí ele, o que é isso? Não estou entendendo nada. Aí eu falei, eu estou grávida. Aí ele, mentira. Aí a gente saiu correndo para o hospital. Eu sei que eu cheguei lá, eu falei com doutor, pelo amor de Deus, só vê que eu estou grávida. Que não sei o que eu preciso fazer. Enfim, eu toda enrolada, o médico ria da minha cara, enfim. Eu sei que no final das contas ele, e aí? Te procurei, eu fiquei andando, que nem uma maluca no hospital inteiro. Médico, eu te procurei por aqui, você não... Onde é que você estava? Eu falei, não, fui não sei aonde, eu estava ligando para o meu marido, enfim. Que o meu marido não estava trabalhando na época na campanha. E aí ele chegou para mim e falou assim, e aí, o que você acha? Eu já tinha dado uma olhadinha no exame, né? Eu tô grávida. Aí ele, positivo, parabéns, mamãe. Aí eu, tipo assim, eu fiquei, gente, numa felicidade assim tremenda, porque assim, foi... É porque, assim, só quem vive as coisas de Deus, os mistérios de Deus, né, que sabe, né? E naquele momento onde eu tinha feito aquela oração diante daquela imagem, onde o irmão da comunidade tinha falado para mim, Cláudia, recebe que é teu. E eu recebi essa graça. Não teve endometriose, não teve nada que pudesse fazer com que eu não fosse mãe, porque nosso Deus pode tudo, né? E aí a Cecília depois veio como uma confirmação de que eu estava curada. Hoje em dia eu tenho vários nódulos no corpo, várias coisas, né? A endometriose ainda está lá e outras coisas também. Mas assim, eu tive a graça de poder exercer a minha maternidade, tanto com a Sofia e a confirmação da Cecília. Né? Amém. O nosso Deus é o Deus de milagre, não é um Deus de brincadeira, com não. Certeza. E por intercessão de Santa Sofia. E Santa Sofia estava lá. Santa Sofia, na verdade, ela é invocada, né, como patrona das viúvas, protetora das mães, né, e também nas doenças de pele, né? De pele. A gente fala com muita até alegria, né, assim, porque na época do Padre Tiago, eu lembro que todo ano ele visitava, né, a sua família na Índia, né? Tinha um mês de férias e ele ia para lá. Coincidência, né, sempre tinha um óbito na comunidade e quando ele voltava tinha mais uma viúva na comunidade, né? Então eu lembro do esposo da Marlene, né? O próprio seu Amir também, que acho que faleceu quando o Padre Tiago estava viajando. E a gente, o Padre Fábio hoje brinca muito, né, que como Sofia, também Santa Sofia era viúva, né, nós temos o clube das viúvas na comunidade também, porque conhecemos várias viúvas, minha mãe é uma delas, né. Aí eu costumo dizer que nós homens que estamos aqui agradecemos, né, o Júnior agradece, eu agradeço por você e a Patrícia não fazerem parte desse clube ainda, né? Ah, não. Não, na paróquia eles brincam muito comigo, né? Vai rezando para Santa Sofia. Não. Espera um pouco. Não, olha, lá na paróquia eles brincam comigo. Fala assim, Cláudia, você já teve a fé, a esperança, tá faltando a caridade. Aí eu, gente... Aí fica todo mundo com essa brincadeira comigo, né? Porque, assim, é uma graça, gente. É uma graça muito grande. Fala que a caridade a gente pode trocar por amor também. Então fica com seu marido. Amor, né? Isso aí. E vamos falar rapidinho do Padre Fábio, que a gente se estendeu demais. Olha aí, a gente foi embora para poder contar um pouco a história da paróquia de Santa Sofia. E aí eu falei a verdade ou não falei a verdade? É a única igreja dedicada a Santa Sofia na América Latina ou não? Sim, digamos que no Ocidente, né? No Ocidente? Nós temos duas igrejas ainda dedicadas à Santa, né? Santa Sofia, na própria Itália, sua terra natal, sim, né? Mas aqui no hemisfério sul, né, aqui no Ocidente, a única igreja dedicada a Santa Sofia é a nossa paróquia de Cosmos. Hoje a gente na paróquia de Cosmos tem o Padre Fábio, que é meu padrinho e é quase um pedreiro, né? Que ele modificou a paróquia inteira. Tive agora na paróquia e a paróquia está toda mudada. O que isso representa para vocês, para a gente poder arrematar o nosso programa? Eu posso dizer para vocês que a comunidade de Santa Sofia é uma comunidade atuante, né? A gente tem muita união em torno de um ideal, né? E isso começou a ficar bem evidente na época do Padre Tiago. E nessa transição, digo que nós temos muita sorte em ter, né, ao mesmo tempo nos despedido do Padre Tiago, mas já tem uma assistência muito presente do Padre Fábio, que ficou mais ou menos uns 2 anos ou mais com ele ali, né? Auxiliando. Foi menos. Foi menos? Foi menos. Eu não lembro exatamente, mas eu estive na ordenação do Padre Fábio, né, em Santa Cruz. Foi uma época em que a catedral foi tomada por pessoas de situação de rua, né? E estavam recebendo lá toda a assistência, mas então o cardeal achou por bem transferir a ordenação e foi então aconteceu lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz. Estive lá, né? E foi com muita alegria quando eu vi que um desses padres que tinham acabado de se ordenar viriam para auxiliar o Padre Tiago nas suas limitações, que já estavam realmente ali muito evidentes, né? E então nós tivemos essa transição
suave, né? Não ficamos desassistidos. E o padre Fábio, ele tem esse empreendedorismo, como o padre Tiago tem, né? Ele pegou uma paróquia já bem transformada, né? Quem vê, por exemplo, uma foto antiga da paróquia, vê que ela era realmente só o edifício, só o templo mesmo. O padre Tiago deixou ela com várias instalações. E o padre Fábio, ele trouxe para a gente uma grande alegria, né? Que para mim é um sonho também, desde a juventude. Eu vivia insistindo com o padre Tiago, temos que montar um grupo para ficar olhando aquela capela lá no alto do monte, que ainda eram ruínas, né? Mas que havia todo um risco de invasão. A parte, o entorno embaixo do monte já fora todo tomado por moradias. E então a gente já tinha esse sonho de ocupar lá, fazer encontros, retiros, alguma coisa que mostrasse a nossa presença lá para que não perdêssemos aquele espaço Ele falava até histórico, em casa de né? retiro, né? De fazer Sim, lá, exatamente. E com o padre Fábio, né, ele arregaçou as mangas, inclusive perdeu uns bons quilos lá também, cavando buraco lá. né? Né, quem vê ele magrinho hoje também não imagina Trabalhou o quanto muito. ele trabalhou lá. Né, e hoje nós temos aquela maravilha do bairro, que é a Capela de Nossa Senhora da Penha, totalmente Quem não reconstruída. conhece a Capela de Nossa Senhora da Penha, é uma capela da paróquia de Santa Sofia, que fica em Cosmos, lá em Campo Grande. Joga no Google, vai lá visitar, vale super a pena. Exatamente. Ela é um convite muito bom para quem quiser comparecer lá nas nossas missas de Ano Novo, né, que costumam ser celebradas lá agora. A visão é linda, viu? As queimas de fogos lá são impressionantes, você vê muito longe, né? Tem uma vista de 360 graus maravilhosa. É um bom convite. Vem mesmo. E aí eu queria pedir já para a gente já se encaminhando para encerrar o programa, que agora esse foi estendido, minha gente. Espero que vocês tenham toda a paciência do mundo para poder ouvir, porque a história foi boa. A gente contou, falou bastante, falou da igreja, falou de próprio Campo Grande, né? Porque as igrejas, quando elas são construídas, elas constroem os bairros no seu entorno, né? Verdade. E aí Cosmos deve ter sido a mesma coisa. Cresceu no entorno da paróquia. E eu gosto muito do cachorro-quente lá da frente. Eu queria que vocês finalizassem falando para as pessoas de tudo que a gente vivenciou hoje. A gente hoje falou sobre Santa Sofia, a fé, a esperança e a caridade, de como é ser Marte, e ser Marte de uma forma diferente na igreja. Às vezes muitas vezes a gente pensa que ser Marte na igreja é ser sacrificado na nossa pele, né? Eu tive no Rio Grande do Norte quando o Papa transformou em Marte aquelas pessoas que tinham sido assassinadas, presas dentro de uma igreja no Rio Grande do Norte, e tacaram fogo. E eles todos viraram Marte por isso. Na igreja, a diferença de santo para Marte é exatamente essa. O santo é santo por aclamação ou por os milagres que fez, e o Marte não. O Marte é porque ele, por não negar a fé, ele é martirizado, ele é sacrificado. E aí a gente ouve hoje uma história que muita gente não conhece, que eu também não conhecia, que é de Santa Sofia, que sofreu o Marte pelas suas filhas. Nela mesmo não aconteceu. Aconteceu porque aconteceu através de algo que é dela. Faz parte dela. Os nossos filhos fazem parte da gente. E a gente sente isso. Então, a gente conheceu a história de Santa Sofia, a gente conheceu a história da igreja, a gente conheceu a história de um indiano fantástico que eu conheci, tive o prazer de conhecer, Padre Tiago. A gente falou do Padre Fábio, de toda a reforma da Igreja Nossa Senhora da Penha, que vale a pena ser visitada. E a gente falou também da paróquia de Santa Sofia, também, que Tá linda. tá linda. Maravilhosa. Caprichou. Quem não conhece, vai lá conhecer e depois conta pra gente. E assim vou agradecendo a vocês e pedindo para vocês que voltem depois no nosso canal, que o Evangeliza Rio continua com a gente e a gente vai continuar evangelizando o Rio. E é isso que a gente precisa. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.